E aí, galera, hoje eu trago para vocês alguns trabalhos novos. Neste aqui, vamos acompanhar um cara que conseguiu um dos poderes mais incríveis. Ele simplesmente pega uma carta e, a partir dessa carta, pode invocar qualquer tipo de monstro para si. Mas como ele despertou esse poder? Bom, precisamos voltar ao começo para entender como ele chegou até aqui. Nossa história começa no mundo imortal. Nesse lugar, encontramos o lagarto apenas observando o pôr do sol. Do nada, ele começa a notar algumas pessoas correndo. Essas pessoas estavam fugindo de alguns lobos que eram bastante poderosos. Eles estavam correndo para sobreviver e, ao mesmo tempo, gritavam por ajuda, correndo, e continuavam dizendo que eram muito azarados. Eles ainda estavam correndo em direção ao escorpião da área de nível 1. Mas por que eles bloquearam alguns lobos do deserto de nível 3? Ela aponta para frente e diz para ele aguentar só mais um pouco. Lá na frente há algumas árvores. Os lobos fantasmas do deserto não conseguem escalar aquelas árvores. Se eles subirem nas árvores, poderiam sobreviver. Correndo, vemos ela pensando que os lobos do deserto são selvagens por natureza, e uma vez que colocam os olhos num alvo, não desistem facilmente. Na luta que tiveram contra alguns monstros, eles ficaram feridos, e os últimos pedaços de metal que tinham estavam todos danificados, então deveriam correr, caso contrário, morreriam ali mesmo. No entanto, correndo, a garota que estava ali acaba tropeçando e caindo no chão. Os dois então se viram e chamam os Vei. No entanto, quando ela se vira, tem uma surpresa. Os lobos que estavam ali pulam em sua direção. A garota caída no chão apenas se vira e acaba vendo a surpresa dos lobos abrindo as bocas em sua direção. Ela acaba simplesmente pensando que o seu fim chegou. Até que, então, um raio aparece do nada e atravessa aquele lobo caído no chão. Vemos a espada cravada no lobo. Depois de um tempo, essa espada é removida. Um cara acaba aparecendo e começa a caminhar em direção àqueles lobos. Ela, caída no chão, acaba agradecendo e também percebe que ele a salvou. No entanto, ao abrir a tela do sistema, ela percebe que esse cara é nível 1. O estranho acaba tirando o capuz e então encara os lobos frente a frente. Os lobos também acabam encarando ele por um tempo. Além disso, monstros de nível 3 não são tão fortes. Assim que ele diz isso, os lobos acabam correndo em sua direção. Nosso herói segura firmemente sua espada e então acaba avançando contra os lobos. Os lobos também avançam contra ele, mas com alguns cortes rápidos como flechas, nosso herói acaba cortando cada um deles com sua espada. As garotas que estavam atrás dele ficam simplesmente chocadas ao vê-lo derrotando aquelas criaturas com facilidade. Ele para, enquanto a luz do sol o ilumina. Elas também não acreditam, ele conseguiu matar alguns lobos do deserto com poucos golpes. No entanto, ela pede para ele olhar para frente. Olhando para frente, vemos outros lobos aparecendo, e parece que agora apareceram mais lobos do que antes. Eles não entendem, talvez os lobos que apareceram aqui tenham sentido o cheiro de sangue que estava no deserto. A garota que estava ali apenas observando isso percebe que seria ruim ficar ali, então pede para o cara que estava lá correr com ela, porque os monstros eram demais, eles não conseguiriam lidar com aquilo. Nosso garoto, que apenas escutou, se vira e se pergunta se isso era verdade. No entanto, ele acaba pegando algumas cartas do sistema. O sistema pergunta se Lievan gostaria de invocar alguns guerreiros esqueleto. Vendo isso, ele simplesmente confirma. No momento em que confirmou as cartas que estavam ali, ele desaparece e aparece minutos depois no chão. Depois disso, um círculo mágico gigantesco aparece no chão. E depois do círculo mágico, uma mão de esqueleto aparece. Só então alguns esqueletos de nível muito alto aparecem ali. Após a aparição deles, vemos os lobos que enfrentaram isso, mas que, ao mesmo tempo, não desistiram. Os lobos do deserto então acabam correndo em direção ao exército do nosso herói. Vendo os lobos correndo em sua direção, ele simplesmente pede para que ataquem esses monstros. Seu exército, ouvindo isso, simplesmente avança. À medida que avançava, nosso protagonista aproveitou a oportunidade que seu exército deu para atacar os lobos. E vemos aqui que, a cada corte que ele fazia, era um lobo a menos que nosso protagonista conseguia derrotar. Mas o tempo passa, 15 minutos depois, ele acaba finalizando o último lobo. Este cai no chão. Ele então remove sua espada que estava cravada nele, e logo abaixo o sistema aparece para nós dizendo que ele matou 16 lobos fantasmas do deserto.
Depois que todos foram derrotados, nosso protagonista pega, agarra, alguns orbes que estavam dentro dos lobos, e esses orbes vão direto para a mão do nosso herói. As garotas que estavam ali estão novamente em descrença, sem acreditar que ele conseguiu matar alguns lobos do deserto tão poderosos. No entanto, uma garota de cabelo rosa se aproxima dele e começa a perguntar algo, se por acaso ele era um mago, e também se tinha usado a habilidade de invocação. Ela acaba dizendo que também era maga, e que nunca tinha ouvido falar dessa habilidade. Então ele se vira e revela que em nenhum momento disse que era um mago. Ela então se pergunta o que ele era. E é aqui que ele já é apresentado como. Ele nos mostra que aqui possui uma habilidade que é proibida e de nível SS. Seu nome é Lin Yuan, do planeta azul, e ele também é um reencarnado. 3 anos atrás, um cientista observou um misterioso planeta gigante que foi chamado de Planeta Mágico. Ele aparecia repetidamente ao lado do planeta azul. Mas, 3 meses atrás, uma empresa misteriosa anunciou um jogo de realidade virtual chamado Immortal World. Depois de entrar usando um óculos de realidade virtual que eles desenvolveram, os humanos passaram a lutar contra monstros, e, à medida que subiam de nível, basicamente ganhavam a capacidade de enfrentar monstros ainda mais poderosos dentro do jogo. No começo, as pessoas não ligaram muito, já que era apenas um jogo. Até que, um dia, algumas pessoas começaram a ganhar poderes e habilidades no mundo real também, habilidades que haviam adquirido dentro do jogo. E a partir daí, um grupo de cultistas que se autodenominavam crentes dos deuses da estrela maligna começou a entrar no mundo real vindo do mundo virtual. Eles começaram a caçar pessoas, e vemos os danos causados, alguns foram feridos, outros apenas corriam. No entanto, nosso herói perdeu os pais no meio de tudo isso. A humanidade reuniu um poder ali, com esse poder, basicamente tentaram lutar contra os cultistas. Mas, no fim, foram derrubados e derrotados por eles. No final, acreditando que morreria, o que ele menos esperava acaba acontecendo. Algumas horas atrás, ele foi reencarnado no mundo do começo, no ponto onde o mundo virtual estava apenas começando. Dessa vez, o sistema também lhe concedeu uma classe proibida de nível SSS. Agora, com essa classe, ele precisa aumentar sua força e suas habilidades o mais rápido possível para proteger o planeta azul e sua família. Ele então finaliza o último lobo ali e se aproxima. Depois disso, ele acaba colocando a mão sobre ele, e, ao fazer isso, uma aura fantasmagórica começa a surgir, não só em um, mas na maioria daqueles lobos. Em seguida, a tela do sistema aparece, perguntando se ele gostaria de usar a invocação das trevas nos corpos dos lobos. Ele aperta sim. A habilidade especial dessa classe é que ela lhe dá o físico de um guerreiro, mas ele ainda tem a capacidade de invocar as trevas, transformando os corpos dos monstros em zumbis para que possam lutar contra outros monstros. Esses monstros mumificados basicamente não mantêm seus níveis e habilidades anteriores, e esse em específico também obteve uma nova habilidade chamada Corpo da Morte. Eles são imunes à maioria das magias negativas. E, com seu outro talento mais poderoso, o Portal do Inferno, ele pode usá-lo para manter os monstros reencarnados usando esse tipo de invocação das trevas, e a quantidade armazenada aumenta junto com o nível dele. Aqui, vemos algo surgindo do chão. E aquilo que surgiu do chão, então, abre portas, e, depois disso, um portal aparece. Os lobos invocados do nosso herói então começam a caminhar em sua direção. Não só eles, mas também nosso protagonista. E, se seu nível for alto o bastante, ele obterá o exército da imortalidade implacável. Ele avança, mas então voltamos para aquela garota que pergunta ao nosso herói se, por acaso, ele estava revivendo mortos como zumbis. Ela pergunta quem ele poderia ser. Mas ele apenas pede para ela olhar para cima, a hora estava chegando. Então, o sistema aparece dizendo que o chefe mundial estava surgindo, e seria o lobo gigante da morte. Ao ouvir isso, nosso protagonista diz que era o momento certo para ele avançar e conseguir matar o chefe final. No entanto, em outro lugar, encontramos alguns guerreiros apenas olhando para o céu, que estava ficando vermelho. Alguns raios acabam caindo, e só depois vemos, desses raios, alguns tipos de coisa surgindo, como um portal. E, desse portal, aparecem alguns olhos vermelhos. O cara que estava no chão disse que o lobo gigante estava aparecendo e se dirigindo até ali. Ele então disse que lembrava de ter visto isso no site oficial do jogo, onde dizia que o alcance de ataque dele é de 50 metros, então era melhor correrem o mais longe possível, o mais rápido que puderem. Todos então começam a correr daquele monstro. Vemos uma enorme quantidade de pessoas correndo, mas não adiantava. A velocidade daquela coisa era maior.
Enquanto alguns eram capturados, vemos dois se escondendo atrás de uma pedra, mas o lobo gigante chefe se vira na direção deles. Ao se virar, ele acaba devorando algumas outras coisas por ali. Ao mesmo tempo, abaixo, vemos aqui que seu nível era 6. Mas o irmão de um dos caras acabou sendo capturado. Eles o impedem de ir até lá, afinal, seria loucura enfrentar um monstro daquele tipo. Aquele era o lobo gigante. Eles eram fracos demais para enfrentar esse monstro. Ele começa a se perguntar: esse é o show? Esse é o chefe final? Como alguém nesse mundo conseguiria derrotar um monstro como esse? No entanto, enquanto fazia essa pergunta, eles acabam vendo um cara misterioso que estava caminhando em direção ao monstro. Ele segurava uma espada e, ao nos aproximarmos um pouco, percebemos que esse cara era o nosso protagonista. À medida que avançava, ele apenas encarava o monstro com seriedade. Eles pedem para olharem a espada também. Ele deve ser um novato, sim. O lobo gigante da morte é um monstro-chefe de nível 6. Sem ajuda, ninguém ali seria capaz de derrotar um monstro desses. Mas, nesse mundo, os monstros são categorizados do mais fraco ao mais forte, começando por normal, depois elite, líder, senhor, rei, deus e monarca. Entre eles, um monstro de classe de senhor, mesmo que seja um chefe de nível 1, ainda é uma grande ameaça para um novato como ele. Enquanto falam sobre isso, ele simplesmente para seus passos. O lobo também para. Os dois então se encaram, enquanto as pessoas lá atrás apenas observam. Então ele, o lobo, acaba se virando para o nosso protagonista e começa a se perguntar se, por acaso, ele era mesmo, e pede para que ele saia dali o mais rápido possível. Esse cara, o monstro, era um nível 6. O monstro começa a se aproximar cada vez mais. Aqui ele parecia ainda maior. Olhando para ele agora, parecia que nosso herói era quase nada. O monstro, com os dentes à mostra, rugindo e com algumas coisas vermelhas saindo da boca, simplesmente fica furioso. Logo depois, ele investe contra o nosso herói, mas, para não ser atingido, ele acaba dando alguns passos para trás. E depois de fazer isso, o vemos escorregando ali. Após escorregar, ele olha para frente, assim que encara o que está diante dele, acaba vendo o lobo pulando em sua direção. Mas ele já tinha uma habilidade própria. Depois de ativá-la, ele apenas fica parado, já que sabia de algumas coisas. Ele se lembrava que, em sua vida passada, havia enfrentado esse lobo gigante da morte de nível 6. Mesmo com seu nível de chefe pré-melhorado, ele só tinha 3.400 de HP e 510 de ataque. Para os aventureiros no deserto, cujo nível era superior ao nível 3, ainda assim era um enorme desafio derrotá-lo. Naquela época, ele quase morreu junto com sua equipe lutando contra esse monstro. Mas agora ele reencarnou, ele sabe de tudo. E também das inúmeras lutas que teve contra esse monstro, entre quase morte e quase vida, e também, ele já não é mais a mesma pessoa que era antes. O lobo estende sua pata em direção ao nosso herói para agarrá-lo, mas ele vê isso e acaba desviando. O lobo atinge o chão com força e acaba rasgando completamente o solo. Ao se virar, o lobo também se vira na direção dele, enquanto o rapaz escondido percebe que aquele cara era extremamente rápido. Mas o lobo também não gostou daquilo e então ativa uma habilidade que lhe concede velocidade extra. Nosso herói apenas sorri. E, só depois, coloca a mão no chão. Ao colocar a mão no chão, um círculo mágico aparece, e depois disso ele apenas pede para aquilo conseguir vencer o escorpião. E do chão algo aparece, com esses cobaltos. E aquela coisa simplesmente para. Eu acho que agora eu vou nessa. Minutos depois, parado talvez ali, a gente nada se veja por aí, ou só na próxima parte. O lobo simplesmente o encara, até que, do nada, aquilo se abre, e ele pede para o que estava lá dentro protegê-lo. E de lá acabam saindo alguns lobos. As pessoas não entendem o que aquilo poderia ser, eram monstros zumbis, mas se pareciam mais com aqueles lobos do deserto. Ele alcançou o nível 3 matando alguns lobos no caminho até ali, e a capacidade de armazenamento do portal do inferno aumentou para 30. Ele ainda estava um pouco atrás, mas subir de nível valeu a pena. De acordo com o mecanismo, algo como, quando o invocador é mais forte do que os monstros invocados, ambos estão presentes ao mesmo tempo, então os monstros vão mirar primeiro no invocador. Pelo menos, os monstros invocados atacam primeiro. O chefe, por enquanto, não mudará de alvo. E aqui vemos o chefe atacando. Ele derruba algumas sombras, mas outras sombras ali não desistem. Uma delas acaba ficando vermelha, chamando a atenção do chefe. O chefe então prepara sua pata em direção a essa sombra. Nosso protagonista sabia que esse era o momento certo, e também, usando o
Mecanismo de agro. Quando o chefe começa a atacar os monstros invocados, ele pode usar esse método para atacar primeiro, usando isso como uma maneira fácil de derrubar um monstro forte como esse. E, segurando sua espada, ele avança e faz alguns cortes. Após os cortes, o lobo acaba rugindo de dor. Ele foi ferido, então acaba voltando toda a sua atenção para o nosso herói. Ele começa a correr, porque não podia ficar parado para não ser pego por esse monstro. Enquanto corria, ele sabia que o chefe estava com o abro nele, e não mais nos invocados, o que começa atacando usando os monstros invocados, e novamente para desviar o abro dele. Mas ele diz que muitas formigas podem matar um elefante, mesmo que cada um dos zumbis do lobo fantasma do deserto causasse apenas 15 de dano. Os 3.400 de HP do lobo gigante não significavam nada, porque ele seria facilmente derrubado pelas suas sombras. Essa teoria, que ele acabou de mencionar momentos atrás, acaba se tornando realidade. Alguns dos monstros acabam pulando em cima dele e acabam mordendo, arrancando uma parte da vida dele. Ele começa a rugir de dor pura. Enquanto enfrentam esse monstro e ele está sendo derrubado, começam a pensar que aquele cara era incrível demais, já que esse monstro era um chefe mundial de classe senhor. No entanto, um deles começa a rir do nada. Eles começam a planejar algumas coisas. Enquanto isso, nosso herói salta em direção aos rapazes, já que o monstro tinha 500 de vida restante, ele avança e acaba dando o último ataque com sua espada, aplicando um golpe crítico final, arrancando uma boa parte da vida restante e deixando o chefe com 10%, ou apenas 10 de vida. Ele então acaba caindo no chão. O sistema aparece dizendo que o monstro estava em seus momentos finais. E nesse momento, enquanto o cara estava enfrentando isso, ele acaba sendo surpreendido. Os caras que estavam escondidos simplesmente pedem para que o controlador do monstro vivo morra primeiro. Nosso protagonista, que estava enfrentando tudo isso, achou isso extremamente idiota. Até o outro cara lá atrás pedia para eles não fazerem isso. Mas como eles não ouviriam, ele apenas pede para que tenham cuidado, atrás deles. Eles então se viram o mais rápido possível e, no momento em que se viram, ele saca sua espada e, com um único corte, derruba os 3 de uma vez só. Os 3 que estavam ali caem no chão, enquanto da sua espada escorre um líquido vermelho. Ele então diz que eles não deveriam subestimá-lo. Os 2 que estavam atrás dele se perguntam o que acabou de acontecer. Aquilo foi um insta-kill, e parece que seus movimentos não são apenas rápidos, mas também poderosos. E nesse momento, enquanto falavam disso, o poderoso lobo finalmente se levanta. Nosso herói, que já estava furioso, simplesmente pega sua espada e desfere um corte. O monstro acaba recebendo o golpe, e no final, ele acaba sendo derrotado por ele. Então ele se pergunta qual recompensa esse chefe vai dar ao nosso protagonista. Enquanto ele dizia isso, algo aparece na frente dele, alguns baús acabam surgindo. Abaixo, aparece na sua tela do sistema que ele ganhou a gema da alma. O efeito, uma gema conectada ao poder da alma. Após coletar um certo número delas, você pode levá-las ao Conselho do Eterno para trocar por equipamentos lendários. Para conseguir equipamentos lendários, após alcançar o nível 60, os jogadores precisam ir ao Conselho Eterno, onde vivem os elfos, para continuar aumentando seus níveis. No entanto, essa gema é o jeito mais fácil de se obter equipamentos lendários. A classificação dos equipamentos vai do mais fraco ao mais forte, começando com vazio, depois ferro negro, bronze, prata, ouro, ouro negro, épico, depois vem lendário, e por fim rubi mítico. Os jogadores geralmente só têm equipamentos de classe vazio, e raramente conseguem equipamentos de ferro negro. 2 horas atrás, com base em sua experiência de vida passada, ele acabou manipulando 2 guerreiros esqueleto para atrair o lagarto da areia negra Eight. Após derrotá-lo, ele conseguiu a capa do lagarto negro, que lhe concede 30 de defesa e 10 de agilidade. Mas, por ter conseguido matar o primeiro chefe do mundo, ele acabou ganhando um título de caçador. O título é um tipo de efeito. Ao equipá-lo, ele ganha 10% de dano e também 10% de chance crítica. E também, por ter derrotado o primeiro chefe do mundo, ele obteve um baú de prata. Depois de ver esse baú, ele simplesmente acaba pegando e abrindo, e então ganha algumas boas recompensas. Essas recompensas vão direto para seu sistema. No fim, ele percebe uma grande colheita e também vê que seu XP está sendo calculado, e no final, ele consegue ir do nível 3 ao nível 4. Ao subir de nível, ele ganha 5 pontos de atributo. Então, ele usa 3 pontos para a mente e 2 pontos para a força. No fim de tudo isso, ele sabe que seus atributos agora estão no nível mais alto entre todos os jogadores do deserto de Cascário.
E mesmo que todos os lobos fantasmas zumbis tenham se sacrificado nessa batalha, depois que ele subiu de nível, o portão do submundo agora é grande o suficiente para acomodar 40 zumbis. Então ele se aproxima do monstro que acabou de derrotar. O sistema pergunta se ele quer domar esse animal para si. O cara simplesmente concorda, e no momento em que ele concorda, o monstro abre os olhos, e assim que abre os olhos, fica em pé diante do nosso protagonista. Abaixo, nos é mostrado que esse monstro era nível 6, com 2400 de HP, um poder de ataque de 360, como esperado, o chefe tem uma habilidade e força gigantescas. Olhando para trás agora, ele também percebe que esse zumbi, além do corpo morto-vivo, possui outra habilidade, a fúria dos mortos-vivos. E com a ajuda desse lobo gigante, ele pode estar repondo rapidamente os zumbis no portão do submundo. No entanto, o cara atrás dele não acredita. Será que ele realmente transformou o chefe mundial em um zumbi? E será que aquele portão também faz parte da sua habilidade? Isso é incrível. Outros percebem que essa pessoa era muito mais assustadora do que o próprio monstro final. Nosso herói, ao ouvir isso, vira os olhos para trás, e os caras que estavam ali simplesmente se escondem de puro medo. Ele não entende por que eles estavam ali esse tempo todo, mas parece que, depois que os 3 bandidos foram mortos mais cedo, eles perceberam que caiu um item muito bom. Trata-se de uma espada de ferro negro, que é uma arma muito boa para jogadores iniciantes de nível baixo. É realmente muito boa. No entanto, ele já tem uma espada muito melhor do que essa. Para isso, ele pega a espada que os caras estavam de olho e só então vai até eles. Eles não entendem por que ele está indo em sua direção. Talvez ele tenha vindo fazer a mesma coisa que fez com aqueles 3 ali. Ainda havia tempo, e era bem provável que se corressem por ali, sobreviveriam. Mas nosso herói se aproxima bem rápido e acaba dizendo que foi o mesmo cara que estava gritando agora há pouco, certo? Ele não queria ser descoberto, então começa a inventar algumas desculpas. No entanto, nosso herói simplesmente entrega a espada para ele. Ao verem isso, eles simplesmente não acreditam em nada, apenas o agradecem e dizem que talvez essa espada seja útil para ele. Eles não acreditam mais uma vez, pois ele deu a eles uma espada muito poderosa, e essa espada era muito boa. Outros até acabam olhando para essa espada e a reconhecem como aquela espada de ferro negro ali. No entanto, 10 minutos depois, ele acaba caminhando por esse deserto, mas começa a sentir algo, e uma onda de choque acaba surgindo na escuridão. Depois disso, vemos nosso protagonista no mundo real. Ele acaba pegando o capacete de realidade virtual e, em seguida, o remove, e, no final, percebe que a bateria do capacete não durava muito. Após remover, ele pensa que deveria ganhar dinheiro rapidamente para comprar uma cápsula de jogo. No entanto, aqui nos é mostrado algo. O jogo holográfico hiperrealista é dividido em múltiplas áreas de login, com base no país. Além disso, cada área de login também contém diferentes reinos de jogo para os jogadores escolherem. Entre eles está o distrito de Eupati, onde nosso herói mora. Como exemplo, há outros países, este é o país do antigo deserto ocidental. Também há o Império do Sul, o Império do Norte de Hans e a Ilha de Mare. Nosso herói recebe a mensagem do sistema pedindo para que ele escolha o local onde poderia renascer. Havia algumas opções aqui, mas, vivendo sua vida novamente, ele fez a mesma escolha de sua vida anterior, o deserto ocidental. Porque, antes de morrer, ele descobriu um certo segredo lá. Encontramos alguns monstros invadindo algumas cidades, e, nesse local, havia uma pessoa, nosso protagonista, que foi capturado por esse monstro, caindo no chão e pensando que seu fim havia chegado, até que então uma pessoa aparece nesse momento. Essa coisa que estava vindo do céu estava flutuando no ar. Nosso protagonista abre os olhos e só então vê essas coisas voando do céu, vindas da direção daquele olho gigante lá atrás. No fim, ele percebe que talvez isso seja um serafim amarelo, e que esse é o emblema de uma guilda do antigo reino do deserto ocidental. O primeiro soberano demoníaco da estrela era, na verdade, um jogador humano. Ele se lembra que o primeiro seguidor foi uma peça-chave na invocação final, para que os soberanos do mal pudessem vir ao mundo real. Ele ainda tem 3 anos até a descida dos soberanos do mal. Se ele conseguir eliminá-lo nesse período, talvez. Ele pode impedir toda essa tragédia, mas a única pista que ele tem sobre esse cara é receber um emblema. Apenas a guilda da cidade principal no deserto ocidental parece gostar de suas bagagens como serafins amarelos, e a condição para entrar na cidade principal é atingir o nível 10.
E se nosso protagonista quiser explorar a verdadeira intensidade desse rato, ele basicamente precisa se apressar e aumentar seu nível muito mais rápido do que imagina. Já sabendo que tudo o que precisava ser feito já foi feito, nosso protagonista apenas encara o chão. Ele acaba pegando um daqueles cartões do sistema dentro do jogo, e com isso agora em mãos, ele já fica surpreso ao ver que conseguiu de fato invocar um esqueleto na vida real. Alguns jogadores do mundo eterno, assim que entram no jogo, podem trazer certos poderes do jogo para o mundo real, para que possam usá-los. Essas pessoas são chamadas de os escolhidos, também conhecidos como filhos do destino. Cada escolhido possui uma profissão oculta poderosa e um valor de sorte extremamente alto, e eles são a principal força de combate contra os soberanos do mal. Mais tarde, em sua vida anterior, ele só adquiriu as habilidades de seu personagem do jogo na realidade quando toda aquela destruição atingiu o mundo real. Mas desta vez, isso aconteceu cedo demais. No entanto, parece que suas habilidades proibidas de ceifador de almas realmente não são tão raras, ele apenas não sabe exatamente como diferenciá-las entre aqueles que têm profissões ocultas. Porém, ele acaba ouvindo um barulho atrás da porta, então ele segue naquela direção, e só então se aproxima da porta, sabendo que aquele era o momento. Mas ele se pergunta o que aquilo significava. Ele os ignora e pede para que comam aquilo. Eles não entendem, mas percebem que esse foi um gesto muito raro de Yuan, e que somente eles poderiam apreciar e comer. Mas uma característica comum do ser humano é que só após a perda se percebe o verdadeiro significado do valor, e isso significava uma forma de compensar aquilo que foi perdido. Na sua vida anterior, ele sempre viveu na ignorância, trancado no quarto o dia todo. Seus pais perceberam que, se esse garoto continuasse jogando e se viciando nesses jogos, ele acabaria se destruindo completamente. No entanto, por dizerem isso, perceberam que não deveriam comentar, já que o garoto se irritava por qualquer coisa. Porém, quando o desastre chegou e levou tudo embora, ele realmente percebeu o quão estúpido e tolo foi por basicamente ter desperdiçado tanto tempo com jogos. E parece que hoje era domingo, e parece que a pequena Tan não havia voltado para casa para comer. Tan disse que precisava se preparar para um simulado recentemente, uma prova que tinha acabado de começar, e que levou sua comida para comer na escola mesmo. No entanto, ela não esperava que Yuan realmente tivesse aprendido a cozinhar, aquelas asinhas de frango estavam deliciosas demais. Ela continuou comendo e ele revelou que todas eram dele, e além disso, ele meio que aprendeu a cozinhar no futuro. Os dois, olhando aquilo, pensaram que talvez ele tivesse enlouquecido. A mãe do garoto acaba esfregando os olhos. Eles então entendem. Mas nossa cena corta para o lado de fora. Nosso herói começou a treinar um pouco, fazendo alguns movimentos, pois se ele quiser melhorar o controle e o poder que o jogo traz para a realidade no futuro, ele precisa ter uma constituição física forte o suficiente para aguentar tudo isso. Depois de treinar alguns socos, nosso protagonista começou a correr um pouco, e depois de correr um pouco, ele finalmente parou. Depois de parar, vemos ele parado ali apenas olhando para o relógio, e mostra que ele correu 50 metros em 5 milissegundos. Para ele, não foi nada mal, mas ele sabe que ainda pode melhorar cada vez mais nisso. Agora que acabou, é hora de voltar. Nossa cena então corta para uma dimensão, e algumas nuvens azuis aparecem. O sistema vai parabenizar nosso herói por ter voltado. No entanto, encontramos algumas cenas misteriosas aqui. Uma sombra passa por nosso herói, ela passa a uma velocidade extrema. No momento em que ele vê isso passar, ele se vira, e assim que se vira, ele encontra alguns pássaros gigantes. E esses pássaros gigantes, adivinha só, vêm correndo em direção ao nosso protagonista. Esses pássaros eram de nível 2, e abrem suas bocas com dentes afiados para pegá-lo. No entanto, com alguns cortes rápidos, ele consegue derrubar esses pássaros com enorme facilidade. Depois de derrotá-los, ele ganha alguns pontos extras. Ele fica feliz com isso, mas ao olhar agora, ele percebe algumas coisas. Pois bem ali à distância havia algumas coisas chamando sua atenção. Abaixo, vemos a pata de um lobo e, após esse lobo, encontramos alguns outros, mas em uma verdadeira matilha. Parece que esses monstros conseguiram facilmente atrair tantos lobos. Não é à toa que um dos maiores elogios ao lobo fantasma do deserto era justamente esses animais. No entanto, agora ele pode usar isso a seu favor. Ele pega uma porção e, assim que a pega, acaba consumindo-a, já que agora essa era uma ótima oportunidade para coletar esses lobos para si. Os lobos avançam em direção a algumas coisas, e nosso herói também avança em direção a eles.
Com sua espada, ele corta alguns lobos, derrubando-os facilmente, mas ainda havia outros que pulavam sobre ele com o objetivo de capturá-lo. Vendo isso, ele pega sua espada e acaba os cortando também. No momento em que corta esses lobos, ele faz uma pausa para respirar um pouco, mas os lobos não lhe dão esse tempo. Eles então acabam parando bem em sua frente. Vemos, minutos depois, nosso protagonista cercado lado a lado por esses monstros. Parece que eles chegaram, o tempo havia acabado. Para isso, nosso protagonista fecha os olhos e só então, com isso, avança contra os lobos, cortando-os um por um. E, após cortar um por um, vemos nosso protagonista em uma cena brilhante segurando sua espada depois de abater talvez 40 lobos. O sistema aparece parabenizando nosso protagonista por ter derrotado 40 lobos, e, por causa disso, ele acabou subindo de nível para o nível 5. Diante dele, aquela coisa do seu sistema aparece, e com isso ele consegue fazer com que os lobos que acabou de derrubar entrem naquela coisa que surgiu bem na frente dele. Após a batalha, o portão do submundo estava novamente cheio de monstros mortos-vivos. E aqui nos é mostrado o sistema do nosso herói. Lá aparecem seus atributos, agora ele está no nível 5, sua força está bem poderosa, mas após os 4 atributos principais terem aumentado ao beber a essência daquele monstro, seu poder de combate agora deve ser suficiente para lutar contra alguns monstros de elite. E agora era o momento certo para procurar aquela certa pessoa. Ele avança em direção a uma cidade no deserto, enquanto alguma poeira aparece naquela cidade. Mas seu objetivo era entrar nela. E ali, no topo da cidade da Areia Negra, encontramos a cidade em bom estado e algumas pessoas andando por ela. Entre essas pessoas, nosso protagonista também estava andando, mas seu objetivo não era simplesmente andar por entre elas, mas sim seguir até certa cabana. E ele acaba chegando a essa cabana, e, assim que chega, abre a porta, e, no momento em que abre, acaba encontrando um certo homem. Ele então se pergunta quem poderia ser esse cara que veio perturbar sua paz. E aqui ele é apresentado a nós como Cos, um instrutor de magos na cidade da Areia Negra. Por isso, ele chama Cos de instrutor, e diz que veio aqui para aprender algumas habilidades com ele. Cos apenas se senta e fica encarando nosso protagonista, mas nosso herói começa a explicar algumas coisas. No entanto, no mundo do jogo, o mundo da imortalidade, as habilidades geralmente são adquiridas por meio de livros de habilidades, que são obtidos ao derrotar monstros ou em baús de tesouro. E parece que esse cara aqui teve sorte, pois conseguiu derrotar um monstro e, dentro do baú, encontrou um livro que deve ser de alta raridade. Além disso, cada profissão tem seu próprio instrutor de novatos, que é responsável por ensiná-la. E esse era o instrutor quando ele se tornou um mago iniciante em sua vida passada, e seu nome era Cos. Se ele o ensinar, estará recebendo bebidas, dinheiro para comprar bebidas pelos próximos 15 dias. Ele foi mago em sua vida anterior, então conhece muitas informações sobre as habilidades do ceifador de almas. Nesta vida, no entanto, ele também pode considerar isso uma habilidade que depende de magia, em termos de estilo de combate. Mas, ainda assim, ele precisa aprender as habilidades gerais de um mago, comuns ao estilo de luta do ceifador, antes de poder adquirir suas habilidades especiais. E, para isso, ele quer aprender a chama espiritual, a arte da cura e também a arte da ocultação. Enquanto falava essas coisas, ele segurava uma bolsa de dinheiro na mão, e, enquanto fazia isso, vemos ele apontando essa bolsa para o homem. Ele pega essa bolsa e então diz que, ao dar dinheiro para ele, ele irá ensinar ao nosso protagonista tudo o que ele quiser aprender. Então ele pede para que faça o seu melhor, porque a glória dos magos está brilhando sobre nosso protagonista. Após dizer isso, ele estende a mão para nosso herói, e então o sistema aparece parabenizando nosso protagonista por obter 3 habilidades de mago. A primeira foi a chama espiritual de ferro negro, nível 1, o efeito é causar dano ao alvo equivalente a 100% do dano da magia. A outra foi a arte da cura, 10% de seu HP. A última habilidade era a arte da ocultação de nível 1, cujo efeito é entrar em um estado de ocultação que dura apenas 5 segundos. Após ver isso, ele percebe que a chama espiritual inclui poder de ataque à distância, a arte da cura pode curar a si mesmo e seus companheiros, e quanto à arte da ocultação, ela pode ser usada para salvar sua vida em momentos críticos. Mas as habilidades são muito simples. Se ele quiser aprender habilidades de nível mais alto, terá que encontrar uma forma de obter mais recursos. Então ele diz que tudo bem, que só precisa continuar seu caminho de subir de nível. Enquanto diz isso, vemos ele apenas encarando a tela do seu sistema. Enquanto isso, na cidade da Areia Negra, vemos o sistema parabenizando nosso protagonista por ter alcançado o território dos Cobaltos.
Esse é um território bastante peculiar. Só vemos nosso herói caminhando em direção a uma caverna. Ele então explica que os Kobolds são monstros de aproximadamente nível 5 e vivem em tocas e cavernas próximas. Eles também conseguem detectar pessoas no escuro graças aos seus olhos grandes e ao olfato muito apurado, e podem preparar emboscadas, o que os torna perigosos. O pior de tudo é o número deles. Os indivíduos em seus grupos geralmente variam entre centenas ou milhares. Então, em termos de quantidade e nível, os Kobolds atualmente são os monstros mais adequados para subir de nível usando o exército de mortos-vivos. Ele então usa uma porção de visão noturna. Para isso, ele irá usar os Kobolds para maximizar sua proficiência nas habilidades de ocultação e na chama espiritual. E com isso, finalmente poderá abrir alguns baús usando suas sombras para isso. Para isso, invoca suas sombras e também usa uma tocha, que lhe dá maior iluminação. Com seu exército de lobos, vemos ele avançando cada vez mais fundo nessa caverna. Os lobos vão na frente, pois ele não pode se arriscar tanto. Enquanto avança, ele apenas caminha, até que nosso protagonista chega a certo ponto e percebe que esses movimentos eram muito semelhantes. Para isso, ele pega a tocha que segurava na mão e a lança em direção a um lugar escuro no fundo. Depois de lançar, vemos que a tocha consegue iluminar, e algumas coisas aparecem lá embaixo. E vemos que ali estão alguns Kobolds, devorando algo, mas seus olhos acabam se voltando para o grupo do nosso herói. As sombras do protagonista que estavam à frente foram todas capturadas por esse grupo de Kobolds. Mas o pior de tudo é que um desses Kobolds era de nível 5, com 120 de HP e 30 de ataque. E parece que o Kobold minerador que ele precisava desde o início finalmente apareceu para ele. Um desses Kobolds, que pareceu reconhecer o cheiro, abre a boca e começa a rugir um pouco, mas vemos que a tocha que nosso herói havia jogado antes cai no chão. No momento em que ela cai, vemos nosso protagonista avançando. Enquanto avança, ele pede para suas sombras o protegerem, enquanto ele mesmo cuida dos Kobolds mais fracos. No entanto, um desses Kobolds mais fracos avança contra ele. Um segura uma picareta, e o outro avança com uma espécie de gancho de arame. Mas nosso herói, já acostumado a lutar contra monstros assim, avança contra eles, e alguns cortes são o suficiente para derrubar um desses monstros. Mas ainda não era o bastante. Ele ativa outra habilidade que lhe dá muito mais força, e com isso, avança contra os monstros, que também avançam tentando se defender. Mas ele sabia que sairia facilmente dessa. Então, com sua escuridão, ele corta esses monstros. E percebe que o poder de combate desses inimigos é grande, mas o mais importante agora era desviar de seus ataques. Esses monstros parecem ter vindo todos para cima dele, mas usando sua habilidade de ocultação, vemos ele desaparecendo. Aquela picareta que estava prestes a acertá-lo simplesmente erra e atinge o chão, afundando-se. E parece que o monstro caiu na armadilha. Com isso, aparecendo agora atrás do Kobold, ele agarra sua espada e então faz cortes de lado, atingindo o monstro, não apenas ele, mas também seu companheiro, que também é derrubado. Depois de derrubar esses dois Kobolds, ele para em cima de uma das rochas, e ali está encarando os monstros. O sistema aparece mostrando a arte de ocultação nível 1, sua experiência na arte da ocultação parece ter aumentado um pouco mais. Mas os atributos desses Kobolds comuns são ainda muito mais fracos, então, ao derrotar monstros assim para subir de nível, ele estava ficando cada vez mais lento. Para resolver isso, ele acaba invocando alguns Kobolds mortos-vivos para seu sistema, e depois disso, sua tela mostra que eles estão no nível 5, com força de ataque de 30, o que era realmente bastante forte. Agora, neste ponto, ele tem alguns Kobolds como seu próprio exército. Vemos então ele estendendo a mão e dizendo que a partir de agora substituirá os lobos fantasmas mortos-vivos que tinha. Então, ele pede para que avancem. Por ora, ele precisa se apressar e procurar o líder desses monstros que está enfrentando. Mas então, depois de dizer algo assim, seus Kobolds, cerca de 3 deles, avançam, enquanto nosso protagonista fica para trás como retaguarda. Ele avança, dando alguns passos, até que entra em certo local e percebe que esse território era praticamente o território deles. Após parar um pouco, ele começa a encarar algumas coisas na parede, parece que finalmente conseguiu encontrar aquilo que queria tanto. No momento em que diz isso, ele forma uma chama em sua mão, e atira em direção à parede, atingindo algumas coisinhas. Eram slimes, e no momento em que derrubou esses slimes, alguns olhos vermelhos aparecem no meio da escuridão da caverna, e aqueles olhos exalam uma pressão gigantesca. Nesse instante,
Algo se aproxima dele com muita rapidez, era o garoto deste lugar, segurando um tipo de chicote de osso. Ele começa a estalá-lo, mas o sistema aparece dizendo que esse era o Cobalt Elite de nível 6, com força de ataque de 100, e a vida do monstro era 350. Agora que essa criatura apareceu, ele começa a falar sobre algumas coisas dos tempos antigos. Os fracos sempre foram presas dos monstros fortes, mas isso já é uma lei imutável de sobrevivência no mundo natural, e o predador está sempre destinado a se tornar presa no final da história. Então, vemos um lobo feroz devorando um pequeno pássaro, mas atrás do lobo, surge uma serpente, e no momento em que essa serpente vê o lobo voando por ali, ela se arrasta lentamente, até que abre a boca e vai para cima do lobo. E é por isso que o perigo é absoluto, espreitando em cada canto, a todo momento, e você precisa estar sempre alerta, ou muito provavelmente vai se tornar presa de um monstro poderoso. E no momento em que ele diz algo assim, voltamos à realidade, e encontramos aquele chefe dos cobalts ali, que acaba agarrando seu chicote esquelético e lançando em direção aos clones do nosso protagonista, e também nele, para atingi-lo diretamente. Mas vemos que, digamos, nada aconteceu com ele, porque tudo que vemos ali é uma gigantesca nuvem de poeira surgindo. Mas bem, enquanto é muito provável que nosso protagonista tenha sido atingido por isso, nossa pequena história continua de onde parou. Ali, vemos a fumaça subindo, e logo à frente, encontramos nosso protagonista comentando que, mesmo às vezes, os caçadores podem se desafiar, assim como as presas podem encontrar maneiras de surpreender seus oponentes. Porque, nesse momento, o próprio lobo acabou voando em direção à serpente e mordeu seu pescoço, e é exatamente como neste instante, aquele chicote de osso que estava indo em sua direção, nosso herói o agarra com apenas uma mão, e só depois de fazer isso, ele comenta: "Finalmente te peguei." E puxando de volta, ele lança o chicote para trás. E não só foi o suficiente para jogar o inimigo para trás, como também conseguiu empurrá-lo por um bom tempo, até que ele colidiu com algumas rochas. Isso irritou o monstro um pouco, que se levantou o mais rápido possível para fazer um contra-ataque, mas nosso herói acabou se movendo mais rápido do que ele. Um flash de algo escuro passa ao lado do Brutamontes, que se vira para tentar ver o que era, mas ele não tem tempo para reagir. Nosso herói, com sua alta velocidade, usa sua habilidade que realiza 2 cortes diretamente no Brutamontes. Os 2 cortes são suficientes para fazer o Brutamontes cair imediatamente de joelhos no chão. Agora, no chão, derrubado e talvez derrotado, ele começa a ouvir alguns barulhos vindo por trás. Com os olhos semicerrados, ele se vira, e assim que se vira, vê vários cobaltos com picaretas e armas caminhando em direção ao nosso herói. Por ora, nosso herói apenas encara o Brutamontes, enquanto observa ao fundo aqueles cobaltos sendo comandados para atacá-lo. Aparece para nós uma mensagem do sistema dizendo que a ameaça aqui era um pouco mais perigosa do que antes, e que o número de cobaltos havia aumentado significativamente. Para ele, o número era bem grande, mas seus próprios seguidores estavam quase no mesmo nível, e, para completar, ele ainda diz que seus animais são mais poderosos que os deles, já que estavam lutando contra monstro após monstro. Então ele pede para seus animais saírem e tomarem um ar fresco. Eles saem, e vemos aquele lobo gigante de antes aparecendo na frente dos cobaltos. E bem ali, à frente, encontramos nosso herói, além dos restos dos pequenos lobos que estavam avançando em direção aos cobaltos. E como aquilo era uma caçada, ele ordena que comecem oficialmente a caçar esses monstros. Eles estendem a mão, e assim que fazem isso, o lobo acaba rugindo. Depois de rugir um pouco, eles avançam contra os cobaltos. Os cobaltos também avançam contra os lobos e uma batalha começa. Os lobos acabam recebendo alguns golpes, e ao verem que estavam em desvantagem, o lobo mais forte do grupo do protagonista ruge com tanta força que faz os cobaltos perderem a concentração. Aquele bruto que estava atrás também acaba sendo afetado pela habilidade do lobo gigante. Nesse momento, vemos nosso protagonista sorrindo, extremamente satisfeito. Mas ele pede para acabarem logo com isso e matarem todos os monstros. Os lobinhos partem para cima dos cobaltos restantes, e então um aviso do sistema aparece dizendo que ele derrotou alguns cobaltos de nível 5 e conseguiu abater 5, não, 20, depois 40. E por fim, ele alcança o nível 6. Ao subir de nível, uma luz esverdeada voa até ele. Nosso protagonista estava em cima de alguns cobaltos, e ao tocar o chão, ativa sua habilidade de necromante. Os cobaltos no chão ressuscitam agora como sombras do nosso protagonista, até mesmo os brutos foram invocados como suas sombras. Ao ver que o exército de cobaltos foi completamente derrubado, os cobaltos mais fracos que ainda estavam vivos tentam fugir.
Mas o herói, ao ver isso, diz para eles não fugirem, porque também farão parte de seu exército. Ele avança e, com alguns cortes, derruba esses dois cobaltos. No momento em que faz isso, pensa em descansar um pouco, mas uma tocha voa em sua direção e o surpreende. Ele se afasta rapidamente. Ao fazer isso, o martelo do inimigo atinge exatamente onde ele estava antes. Então descobrimos que se trata do guerreiro Cobal, um Cobal de nível 7, com 1000 de HP e poder de ataque 150. Esse chefe acabou de aparecer e parece estar pronto para atacar nosso herói. Nosso herói, que estava desviando do ataque, reca um pouco, mas comenta que já estava esperando por ele há muito tempo. Essa luta promete ser mais do que digna. Então vemos o guerreiro Cobal usando seu martelo gigante para atacar, mas o que ele atinge, na verdade, são algumas pedras, causando uma explosão. O golpe foi tão forte que o martelo acabou ficando preso ali. Ele tenta puxar com força, mas não consegue. Nosso protagonista percebe que o inimigo cometeu um erro ao prender o martelo na parede, e decide usar isso a seu favor. Com a espada em mãos, ele acha que agora é a hora certa de atacar. Ele avança, e o Cobal, ainda tentando tirar o martelo, finalmente consegue e até se defende do corte. Mesmo assim, o golpe do protagonista consegue rasgar um pouco as bandagens que o inimigo usava como proteção. O Cobal avança, recuando ao mesmo tempo, e comenta que isso já era esperado de um chefe como ele. Mesmo usando sua melhor habilidade com a espada, nosso herói não conseguiu nem penetrar a pele do inimigo. Sabendo que não pode ficar parado, ele desvia mais uma vez. Nesse instante, o chefe usa seu martelo para acertar o herói, causando mais uma explosão. Nosso herói apenas observa, pois sabia que seria parecido com o outro ataque. Mas então algo se aproxima rapidamente de seu rosto, era o martelo do chefe. O protagonista mal tem tempo de reagir. O ataque para bem na frente do seu rosto. Com isso, ele só tem uma escolha: pular para trás. Ele faz isso, desviando do ataque no último segundo. O golpe atinge o chão com força, rasgando boa parte do terreno. Nosso herói usa o pé para se firmar e parar o movimento. Agora, parado, ele percebe o padrão dos ataques do chefe e vê que nem para um elite era algo tão simples assim. Um monstro como ele, com base na força que está demonstrando agora, é pelo menos 2 ou 3 vezes mais forte do que um monstro de elite. Primeiro, ele terá que manter uma certa distância entre ele e esse monstro, enquanto ao mesmo tempo garante que continua causando um pouco de dano nesses garotos, desviando de qualquer ataque que eles fizerem em sua direção. Para fazer isso, ele acaba colocando aquela hora fantasmagórica em sua mão. Assim que faz isso, ele libera um gás de ar e, nesse momento, vemos os invocados do nosso herói emergindo de suas sombras e cercando os garotos Cobal. Neste momento, vemos que todos estavam focados em apenas um objetivo: derrubar os garotos. Vemos inclusive que o monstro chega a derrubar o lobo mais forte do protagonista com o mesmo objetivo. Com isso em mente, nosso lobo se prepara. Ele então corre em direção aos garotos. O garoto cercado ativa sua habilidade, o golpe final. Ao atingir qualquer coisa, seja um monstro, seja uma pessoa, ele causará o dobro ou triplo do dano original. Vemos ele girando com sua picareta enquanto prepara um ataque para acertar nosso lobo. Nosso protagonista, ao ver isso e perceber que não pode deixar esse ataque atingi-lo, estende a mão e pede que os outros lobos ataquem. E assim acontece. Vemos os lobos mais fracos pulando em direção aos garotos Cobal, dando ao nosso lobo um pouco mais de tempo para se preparar. Nosso lobo então ativa uma de suas habilidades também, uma habilidade herdada do grupo dos mortos-vivos. Ela ativa um bônus de 10% no poder de ataque com 20% de chance de acerto crítico. Quando essa habilidade é ativada, vemos que os lobos antes fracos se tornam mais fortes, causando um pouco mais de dano ao chefe Cobal. Sabemos também que isso talvez não fosse o suficiente para derrubar ou reduzir muito a vida do garoto, então nosso grande lobo prepara uma habilidade de raio. Ele dispara contra o chefe Cobal, que recebe todo o dano, 150 de dano. Ao receber esse ataque, ele grita. Depois de um tempo, vemos a poeira se dissipando e os lobos ainda agarrados a ele. Em seguida, vemos o protagonista se aproximando e ativando outra de suas habilidades, a magia da chama espiritual. Uma chama verde aparece na palma de sua mão e, depois disso, vemos ele disparando várias vezes essas chamas que formou contra os garotos. Os garotos simplesmente veem essas chamas se aproximando e apenas ficam olhando. Abaixo, vemos o golpe acertando, e apesar de ele lembrar que a resistência mágica do chefe Cobal é muito baixa, o fogo o acerta causando 20, 30 mais 30 de dano.
Mas esses pequenos danos acabam causando cada vez mais dor. Ele grita, enquanto abaixo vemos o Cobal um pouco exausto. Mesmo assim, ele não desiste, pois ainda quer capturar o nosso protagonista. Então ele ruge em direção ao nosso herói, se agacha e começa a correr em alta velocidade ainda segurando aquele martelo gigante. Nosso herói, que o vê correndo em sua direção, também não faz nada, ele percebe que não precisa. Ele apenas usa outra habilidade, a de ficar invisível. E então começa a desaparecer. O Cobal, que estava prestes a pegá-lo, simplesmente tem a surpresa de ver que ele sumiu. Mas segundos depois, ele aparece atrás dele. Atrás dele, o herói agradece por ter insistido em vir até ele, já que veio, não terá piedade. Então ele percebe que bem atrás do Cobal havia uma área com carne exposta, sem armadura, ou seja, ele pode atacar ali com tudo o que tem. O garoto, que poderia desviar para o lado, não faz nada. Nosso protagonista avança rapidamente com sua espada e a crava no ponto mais fraco. Vemos líquidos vermelhos aparecendo ali, ao mesmo tempo que ele resiste para não ser perfurado completamente pela espada. Mas vemos que não adianta, o sangue e o dano acabam sendo causados mesmo assim. Mais uma vez o garoto grita de dor, mas ainda não foi derrotado. Ele consegue se soltar. Nosso herói pula, então ele tenta atacar o protagonista. Mas o herói percebe que ainda pode fazer algo para se defender. Ele chama uma de suas sombras para vir até ele. Assim que estala os dedos, vemos a pata do lobo do herói correndo. Ele o agarra, segura no pelo do lobo para não cair. E então vemos nosso protagonista agora montado sobre o lobo. Ele para mais ao fundo, enquanto os lobos mais fracos começam a... Eles então passam correndo pelo lobo forte dele e começam a cercar novamente o nosso Cobal. O Cobal se vê cercado mais uma vez indefeso contra os ataques dos lobos que são lançados em sua direção. Mas, para os garotos Cobal, isso não iria acabar assim. Com sua picareta, ele começa a fazer alguns movimentos para os lados e, ao fazer isso, consegue derrubar alguns dos lobos. Nosso herói, ao ver isso, percebe que a armadura do inimigo já tinha sido transportada. Isso significa que o próximo golpe. Ele então forma aquelas bolas de fogo novamente na palma de sua mão, e com isso faz com que elas comecem a sair em círculo na direção do nosso Cobal. Com essa habilidade final que ele está usando, ele pode finalmente estar enviando nosso chefe Cobal talvez para outro mundo. Vemos essas bolas de fogo atingirem o Cobal em cheio, e então aparecem danos de 30, 40 e 40 sendo causados. No meio de todo esse caos, encontramos nossos cobalts recebendo todos os danos, e só vemos algumas chamas verdes enormes surgindo ali. No meio disso tudo, encontramos o Cobal rugindo para o alto, provavelmente de dor. E se isso aqui não for o suficiente para derrubar esse Cobal, eu sinceramente não sei o que seria. Uma horda de lobos humanoides empunhando picaretas avança, seus olhos brilham em vermelho. A figura encapuzada observa os monstros se aproximando e comenta: é apenas uma luta. Uma notificação aparece confirmando a aniquilação de 10 supervisores Cobal e 20 mineradores. A notificação continua, mostrando um total de 35 mineradores Cobal mortos. Um dos mineradores Cobal balança sua picareta para baixo com a intenção de atacar, e o golpe quase esmaga a figura encapuzada. Enquanto tenta atacar, o Cobal pisa quase em cima dele. A figura permanece firme e pergunta se o Cobal está tentando fugir, enquanto uma energia verde o envolve. Ele segura sua espada e declara que, se o Cobal quiser escapar, terá que deixar sua vida para trás primeiro. O indivíduo encapuzado salta no ar para atacar, e o Cobal se prepara para se defender. O chefe Cobal ruge, mas acaba caindo para trás. A figura então fica em pé sobre o Cobal caído, e uma notificação aparece. Você matou o chefe Cobal. A figura vê outra notificação informando que ele matou com sucesso o chefe Cobal e ganhou experiência. O sistema o parabeniza por ter subido para o nível 7. A figura comenta que agora está no nível 7, e o sistema exibe seus atributos. Ele pensa que, com essa vitória, está um passo mais perto do nível 10, o que permitirá que ele vá para a cidade principal. O sistema mostra que suas habilidades técnicas de furtividade e chama espiritual subiram de nível, e seus efeitos dobraram. A figura olha para o lado e um baú de tesouro de bronze aparece diante dele. Ele estende a mão e abre o baú, revelando seu conteúdo. O sistema informa que ele obteve uma bolsa de couro Cobal, uma tocha inextinguível, uma máscara de caveira, luvas das sombras. O sistema também notifica que ele obteve 20 moedas de ouro da bolsa de couro Cobal.
Ele lembra que em breve os grandes bancos do mundo abrirão canais de troca de moeda entre a realidade e o mundo do jogo, e que 20 moedas de ouro equivalem a 000.000, valor oculto truncado. O sistema exibe os atributos da tocha inextinguível e da máscara de caveira. Ele então olha para as luvas das sombras, e o sistema mostra seus atributos também. A figura diz que está com sorte, pois conseguiu uma arma de grau prata de um baú de bronze, e que está animado para testá-las. A cena muda para uma floresta próxima à caverna Cobal. O líder da guilda Cicatriz Sangrenta pensa que o treinamento recente foi bom, já que eliminaram 30 lobos fantasmas do deserto em menos de 1 minuto. O vice-líder da guilda diz que nada será impossível para eles, contanto que os dois irmãos permaneçam unidos. Um dos membros da guilda comenta que o líder e o vice-líder eliminaram tantos lobos fantasmas de uma só vez. Outro membro diz que eles vão exterminar completamente a guilda do Trovão. O vice-líder está irritado porque Lin Yuan conseguiu o primeiro abate do chefe mundial. Uma notificação aparece. O chefe mundial foi morto pelo jogador Lin Yuan. Todos ficam em choque. O lobo gigante é derrotado, enquanto a figura está de pé sobre ele. O líder diz que não sabe que sorte absurda esse desgraçado teve, e pede para Feijo não agir por impulso. O líder comenta que Lin Yuan é tirânico e que sua força não pode ser subestimada, então é melhor conquistá-lo do que enfrentá-lo. O líder se lembra que há uma masmorra Cobal nas proximidades e diz que vai verificar sua localização. Outro membro pergunta: quais são suas ordens? O vice-líder se sente injustiçado, pois seu irmão mais velho já o repreendeu 3 vezes. Ele diz que Lin Yuan que espere, o dia chegará em que ele arrancará todos os dentes dele. O vice-líder é aconselhado a não ficar com raiva e alguém lhe pede para olhar o que ele tem. O vice-líder pergunta o que é. Ele está na floresta e vê alguém à distância. Uma mulher vestida como uma bruxa aparece. O vice-líder e 2 outros homens riem. A figura caminha em direção às árvores. O sistema exibe as estatísticas do chefe Cobalto Zumbi. Ele acredita que adicionou um morto-vivo de nível chefe com considerável poder de combate à sua coleção. A bruxa avisa para não se aproximarem ou não irá poupá-los. O vice-líder fica feliz por ter encontrado uma garota tão incrivelmente bonita naquele dia. Ele diz à bruxa para não se preocupar, que ela só vai entretê-los por um tempo, em vez de sofrer. Um de seus companheiros comenta que tudo o que ela precisa fazer é agradar o vice-líder até ele transbordar de alegria. A bruxa ameaça atacar se eles se aproximarem, mas quando tenta reagir, o vice-líder lhe dá um chute. Ele pensa que ela é apenas uma feiticeira insignificante e pergunta se ela realmente acha que pode machucá-los. O vice-líder a imobiliza e diz que já teve o suficiente daquela bobagem, e que, se ela ainda não desistiu, pode tentar de novo, se for capaz. Ele diz para ela continuar tentando e avisa: quanto mais ela resistir, mais excitado ele fica. A bruxa grita. Uma manopla de ferro aparece. Uma explosão o atinge e o joga longe. Os companheiros do vice-líder gritam seu nome. A manopla lança um golpe. O vice-líder está caído no chão, ferido. A figura diz que o efeito não foi nada mal e que foi mais fácil do que imaginava. Um dos companheiros entende que precisa encontrar uma forma de avisar o capitão. A bruxa pergunta quem é ele. Um dos membros da guilda, Sangue Imundo, diz que ela irritou a guilda. A figura é revelada. Alguém explica que a guilda Sangue Imundo era número 1 na vila de iniciantes da cidade Areia Negra. Adiciona-se que a maioria de seus membros são jogadores redimidos, que adoram cometer maldades. Um jogador com nome vermelho e uma foice é mostrado. O texto explica que são jogadores perigosos, classificados assim pelo sistema. O texto explica que atos criminosos como ataques, roubos e saques levam ao status de perigo. O protagonista acredita que perder equipamentos em níveis baixos causa grandes perdas aos jogadores. Ele pergunta se todos ali são da guilda Sangue Imundo e pensa que essas ratas causaram enormes problemas para ele em sua vida passada. Um dos membros da guilda se pergunta com quem estão lidando. Um membro da guilda Sangue Imundo se gaba dizendo que são a guilda número 1. A figura encapuzada está diante deles. Um dos membros da guilda diz: se não quiser uma morte miserável, corte seus próprios braços, ajoelhe-se como um cachorro e me chame de vovô. A figura encapuzada ataca. Os braços são cortados. Os membros da guilda gritam. A figura diz que cuidará de cortar os braços deles e deixará os latidos de cachorro para o inferno. A bruxa observa, surpresa com sua força. Alguém corre pela floresta. Ele consome uma poção de cura, mas ela restaura 0% de sua vida humana.
O vice-líder ferido xinga a figura. Alguém diz a ele que seu destino é a perdição certa. Um membro da guilda diz que o mestre da guilda está ali perto. A figura e a bruxa observam. Alguém percebe que esse é o garoto que quase matou o vice-líder. Alguém grita, esperem. Eles se preparam para atacar e focam nos olhos frios do protagonista. A descrição diz que sua espada parece capaz de cortar qualquer coisa. Nosso herói exala uma sufocante sensação de poder. Alguém diz ao mestre da guilda para se apressar e mostrar a esse garoto o poder da guilda. Um membro pensa que aquela aura, junto com a espada, provavelmente vieram de um monstro de nível chefe, e que essa pessoa é Lin Yuan. O líder pensa que os membros que provocaram a figura são idiotas. A figura pergunta se ele é o líder da guilda Sangue Imundo. O líder diz que a dignidade não pode ser comprometida e acredita que a batalha de hoje é inevitável. O líder ataca. A bruxa grita para todos tomarem cuidado atrás dele. O vice-líder grita, morra, seu canalha, enquanto corre para atacar com uma expressão furiosa. O vilão ergue sua espada e grita, pronto para derrubar seu inimigo. Seu rosto está contorcido de raiva enquanto prepara o golpe fatal. Um de seus companheiros avança com um machado e declara que a decisão do outro foi tola. Uma cena ampla mostra figuras caindo no chão em meio ao caos. O homem com o machado olha para cima, chocado. Uma figura com aparência de lobo está ameaçadoramente ao lado de um jovem com um manto escuro. A criatura destrói uma barreira com sua arma gigantesca, os dentes afiados à mostra. Empunhando a espada, ele rapidamente desce, pronto para atacar. Um homem fica atônito ao testemunhar o golpe e afirma que agora é a vez de seu oponente. O homem grita, os olhos arregalados de incredulidade. O herói encara seu oponente, e suas armas se chocam numa luta feroz. O portador do machado está derrotado no chão, enquanto o herói se mantém triunfante sobre ele. O herói declara que aquela guilda não é mais digna de ser levada a sério. Uma notificação o alerta de que seu valor de pecado aumentou após matar um jogador humano. A cena muda para um close no rosto pensativo do herói enquanto ele reflete sobre seu próximo passo. Ele comenta que os pontos de pecado devem desaparecer dentro de uma semana, desde que não acumule mais. A bruxa observa algumas figuras fugindo e se pergunta se deveriam persegui-los. Nosso protagonista afirma que eles são apenas insetos insignificantes e não valem o esforço. O herói está sobre o corpo de seu inimigo derrotado. Os atributos do machado explosivo de batalha são exibidos. Os atributos da lâmina presa de dragão cruzada também aparecem, assim como os da adaga de espinhos. Ele pensa que as propriedades dessas armas são boas e que poderá vendê-las. Caminhando com botas roxas, ele se dirige a algum lugar. A garota agradece ao herói por tê-la salvado. O herói menciona que ainda não sabe o nome dela. Eles estão lado a lado. O herói diz que um dia verá seu nome no topo da lista das 10 pessoas mais famosas do mundo. A garota o olha e repete o que ele disse. A bruxa questiona a importância dessa lista e pede ao herói que a leve com ele. A cena mostra um vasto deserto. O herói está diante de um escorpião gigante. Os atributos do escorpião do trovão uivante são exibidos. O herói se prepara para lutar, empunhando uma adaga. O escorpião é atingido por uma energia azul. O herói está cercado por vários escorpiões. Um deles é gravemente ferido pela luz. O herói observa atentamente, cercado por luz e escorpiões em um vórtice. Ele ainda não derrotou nenhum escorpião do trovão uivante, mas já subiu de nível. Agora está no nível 8, mas comenta que coletar a erva da paralisia foi um incômodo. A cena volta para 2 dias atrás. Um velho de casaco diz que finalmente se encontraram. Uma missão do alquimista Emory foi detectada. Os detalhes da missão Vontade de Emory são exibidos. Ele pensa que, após um tempo, uma masmorra especial se abrirá na cidade principal. A masmorra estará cheia de monstros com afinidade elétrica, e para limpá-la será preciso resistência ao trovão. A demanda por poções eficazes de resistência elétrica alcançará milhares de moedas de ouro. Ele se lembra de que, em sua vida passada, alguém fez uma fortuna com isso. Ele planeja obter a receita da poção de resistência ao trovão assim que terminar de coletar ervas da paralisia. O alquimista Emory chegará à cidade Blackan e se aposentará após essa missão. Ele confirma que aceita a missão. Um monstro de nível alto que guarda a erva da paralisia é mostrado. O herói comenta que os escorpiões não representam ameaça para ele. Ele conseguiu pegar a missão e pretende usá-la para maximizar sua nova habilidade de coleta. Detalhes sobre a habilidade de coleta são exibidos.
Uma mão cercada por ervas e luz aparece. Ele diz, vamos um pouco mais fundo. Ele caminha a floresta adentro. Ele se prepara para atacar. Um escorpião gigante mergulha sobre ele. O ferrão do escorpião gigante se aproxima. O protagonista usa um corte prateado. O herói desvia. Agora ele está pronto para enfrentar um monstro mutante. O escorpião demônio de cristal elétrico aparece. O herói se pergunta se realmente surgiu um monstro demônio mutante. Os atributos do escorpião demônio de cristal elétrico são mostrados. O herói pensa que, embora a situação seja difícil, ele irá afiar sua lâmina prateada pela primeira vez. O herói ataca o escorpião. Um close mostra a lâmina. Ele percebe que a armadura do escorpião não deixa brechas para perfuração. O chefe ativa a habilidade de ataque paralisia elétrica. O chefe também ativa a habilidade de ataque com agulhas venenosas. O escorpião ganha poderes com relâmpagos estalando ao seu redor. O herói se prepara para desviar do ataque do escorpião. Ele percebe que a força do inimigo é maior do que esperava e que precisa escapar antes de encarar seu poder de combate diretamente. O escorpião se prepara para atacar. O herói se lembra do que alguém lhe disse para fazer nesse tipo de situação. Então, ele invoca alguns cobaltos. Observando de lado, o herói encapuzado se pergunta por que a habilidade de dano duplo não foi ativada naquele ataque. De repente, uma notificação do sistema avisa que o chefe está prestes a liberar sua habilidade, Garras Esmagadoras. A enorme criatura roxa responde arremessando suas garras gigantes pelo campo de batalha com imensa força. O chão se parte com um impacto poderoso, lançando pedras e destroços em todas as direções. À medida que a poeira começa a baixar, chamas etéreas verdes começam a girar e se reunir no ar. O fogo espectral avança e envolve o monstro, fazendo-o rugir em meio ao calor escaldante. O jovem declara que a criatura agora sentirá o poder de suas chamas aprimoradas, que causam dano contínuo. Com um sorriso confiante, ele ordena que seu fogo de outro mundo ataque implacavelmente a criatura aprisionada. Enquanto isso, seus outros lacaios invocados conseguiram prender um inseto gigante com grossas cordas mágicas. O monstro solta um grito furioso, se debatendo violentamente enquanto tenta se libertar. Aproveitando a brecha, o guerreiro lobo salta alto no ar, pronto para desferir um golpe esmagador. Seu martelo acerta o alvo. E desta vez, uma notificação confirma que o efeito de dano duplo foi ativado. O sistema anuncia que um acerto crítico ativou com sucesso o bônus de dano duplo. O chefe recua com o golpe devastador, e o próprio chão sob ele se quebra sob a imensa pressão. Outra explosão massiva sacode o campo de batalha enquanto o ataque do guerreiro lobo atinge em cheio. O herói é lançado para trás pela explosão, apenas para encontrar um escorpião menor surgindo atrás dele num ataque surpresa. Ele percebe que não há aberturas na carapaça, então decide tentar uma abordagem diferente, com sua mão brilhando de poder. Uma notificação aparece informando que seu título de caçador exterminador aumentou seu ataque, dano duplo e magia em 10%. Com determinação renovada, ele jura dilacerar o corpo inteiro da criatura e transformá-la em uma pilha de cascas quebradiças. Ele avisa o monstro para se preparar para a destruição enquanto libera uma poderosa explosão de energia sombria do alto. O ataque atinge a criatura em cheio, fazendo sua armadura rachar e se despedaçar sob imensa força. O escorpião solta um grito final e agonizante enquanto a energia devastadora o despedaça de dentro para fora. Seu corpo maciço finalmente desaba, levantando uma nuvem imensa de poeira e detritos. O herói permanece firme com sua espada, tendo derrotado com sucesso a formidável besta. O sistema confirma que ele abateu a besta demoníaca transformada e ganhou pontos de experiência. Uma janela de status mostra que a criatura era um escorpião trovão cristal assassino de nível 10, com várias habilidades poderosas. A essência verde espectral do monstro paira por um momento, revelando sua verdadeira forma espectral e assustadora. Suas habilidades incluíam golpe paralisante de trovão, agulha venenosa e tempestade cristalina. À medida que os últimos vestígios do escorpião desaparecem, o jovem observa, refletindo sobre a batalha árdua. Mas assim como uma batalha termina, outra começa. Ele agora encara um escorpião gigante turquesa, com uma horda de escorpiões menores se aproximando. Um enxame de escorpiões roxos desce pelas paredes do desfiladeiro, correndo para sobrepujar o herói solitário e seu novo mascote. Um dos monstros se aproxima, com os olhos arregalados e os escorpiões vermelhos brilhando de forma ameaçadora, preparando-se para atacar. O jovem observa sua aproximação, pensando consigo mesmo que ele chegará no momento perfeito.
Ele envia seu novo mascote domado para a frente, ansioso para testar sua força contra um enxame de monstros que se aproxima. O grupo de escorpiões libera sua habilidade de tempestade cristalina, lançando um ataque elétrico coordenado. A área se enche de energia crepitante e gritos de dor, enquanto o ataque caótico atinge amigos e inimigos igualmente. De repente, um espadachim misterioso de cabelos brancos salta para a batalha, com sua lâmina brilhando com uma luz vermelha tênue. Ele corta os monstros com precisão rápida, e uma notificação do sistema confirma que ele está atingindo seus pontos fracos. O espadachim se move como um furacão, sua lâmina é um borrão enquanto elimina diversos escorpiões de uma vez. Ele mira outra criatura, seus movimentos fluidos permitindo atacar com precisão e poder letais. Sua lâmina perfura a carapaça resistente de um escorpião, desferindo um golpe decisivo que elimina a criatura. Ao aterrissar, ele mantém uma postura de prontidão, seus olhos já vasculhando o enxame em busca do próximo alvo. Com os inimigos caindo ao seu redor, várias notificações aparecem anunciando que ele subiu de nível. Uma mensagem final o parabeniza por ter alcançado um novo nível, vencendo os monstros derrotados. O status do jogador mostra que agora ele é Lin Yuan, um ceifador de almas de nível mais alto com o talento de invocação sombria. Ele comenta o quão incrível é subir 2 níveis seguidos, com um leve sorriso no rosto enquanto a energia brilha ao seu redor. Na batalha, ele obtém vários itens de qualidade Silverhand, incluindo uma lança de trovão, grevas guardiãs e um anel de paralisia. Ele também recebe um bracelete fantasma e acredita que vender essas armas pode melhorar bastante o padrão de vida de seus pais. O jovem permanece firme e orgulhoso em meio aos restos dos monstros escorpiões derrotados. Uma notificação do sistema confirma que todas as bestas demoníacas da área foram eliminadas com sucesso. Como recompensa final, outra mensagem anuncia que ele obteve um livro de habilidade de grau dourado, específico para sua classe. Uma luz dourada brilhante começa a girar ao redor de suas mãos, materializando a poderosa recompensa. A luz se solidifica em um livro estranho com um símbolo semelhante a um olho de carne na capa, que ele segura com curiosidade. O tomo contém uma habilidade em Goldra chamada Maldição das Trevas, e seu uso é restrito a ceifadores de almas como ele. Ele observa o livro poderoso, percebendo quão sortudo é por ter encontrado um item tão raro. O sistema então informa que o livro de habilidade está sendo automaticamente registrado em sua memória, enquanto a luz o envolve. Uma notificação final o parabeniza por obter uma habilidade exclusiva da classe Ceifador de Almas. A Maldição das Trevas se manifesta como uma energia turquesa giratória cheia de crânios espectrais gritando. Seu efeito causa dano equivalente a um percentual do HP do alvo ou pode restaurar um percentual do HP de aliados mortos-vivos. O mundo está cheio de horrores e poderes sobrenaturais, onde seres monstruosos e olhos brilhantes sugerem perigos ocultos. Lin Yuan olha para a energia brilhante em sua mão e percebe que agora pode restaurar 20% da vida de um morto-vivo. Sua expressão se torna séria ao considerar a vantagem tática que essa nova habilidade de cura oferece às suas invocações. Ele se aproxima de seu escorpião gigante de estimação, que atualmente tem apenas 60% de sua vida restante. Decidido a testar sua nova habilidade, ele libera um poderoso feixe de energia restauradora em direção à criatura. A energia azul brilhante atinge o escorpião e anéis de luz aparecem ao seu redor, indicando um efeito de cura. Uma notificação confirma que seus pontos de vida foram restaurados para 80%, e a criatura solta um poderoso rugido. Com a cura concluída, ele decide que é hora de ir até a cidade principal para encontrar seu primeiro subordinado. De repente, uma entidade sombria e misteriosa aparece e o abraça por trás, pegando-o completamente de surpresa. Um pensamento repentino cruza sua mente enquanto tenta processar aquela estranha sensação, se perguntando o que poderia ser. A cena muda, saindo do mundo digital para uma realidade diferente. Sua mãe está ao seu lado na mesa, dizendo a Yuan que seu pai machucou as costas e precisa de ajuda. Ele corre para socorrê-lo, guiando-o cuidadosamente até o sofá e pedindo que ele descanse. Sua mãe repreende o marido por agir de forma imprudente, questionando por que ele tentou consertar o ar-condicionado sozinho. Deitado no sofá com dor, o homem explica que só estava tentando economizar dinheiro onde fosse possível. Seu pai minimiza o ferimento dizendo que só precisa descansar antes de buscar Xiao na escola amanhã. Lin Yuan observa em silêncio da porta, sua expressão se endurecendo ao ver o pai deitado. Na manhã seguinte, um novo dia começa na cidade. O sol nasce sobre os prédios altos da paisagem urbana agitada. Um barulho repentino vindo do andar de baixo acorda seus pais, assustando-os. Espiando do quarto, sua mãe cansada pergunta a Yuan por que está fazendo barulho tão cedo.
Eles ficam chocados ao encontrar dois trabalhadores instalando uma televisão novinha na sala. Um dos entregadores confirma que o Sr. Lin Yuan comprou os novos itens e pede que confirmem a entrega. Seu pai fica sem palavras, se perguntando em voz alta se está sonhando com o que está acontecendo. Os trabalhadores continuam a instalação, concentrados nos novos eletrodomésticos. Enquanto isso, Lin Yuan está na academia, forçando seu corpo ao limite em uma sessão intensa de treino. Ele caminha até uma esteira e pede a um funcionário para não se preocupar com o barulho. Um funcionário da academia pergunta se ele gostaria do pacote VIP, que exige o pagamento de um ano inteiro adiantado. Sem hesitar, ele aceita e entrega seu cartão bancário para pagar a matrícula familiar. Ele considera vender seus equipamentos desnecessários para pagar pela reforma da casa e pela nova assinatura da academia. Ele quer que seus pais e Xiaon comecem a treinar cedo para se adaptarem à próxima fase de mortalidade. O funcionário da academia observa, impressionado com seu físico atlético e como ele nem chega a ofegar após um treino longo. Enquanto ela pega o cartão de pagamento, seus olhos se arregalam de repente em choque. Ela percebe que é um cartão VIP Premium, só dado para quem tem mais de 5 milhões na conta bancária. Durante a ligação, ele explica que o dinheiro é um prêmio e diz aos pais para ficarem tranquilos, afirmando que vai ficar com Xiaoan. A funcionária segura o cartão, pensando que seu cliente é uma pessoa incrível por ser tão jovem e bem-sucedido. A cena muda para a escola secundária Shui Fast, onde os alunos estão animados para ir a uma lan house. Entre eles, uma jovem loira com um laço azul desce sozinho os degraus de pedra da escola. Essa é Lin Tan, irmã dele, que caminha com uma expressão muito séria no rosto. Uma colega por perto fala feliz sobre seu irmão ter comprado um bolo para ela, deixando outra garota com inveja. Linton se pergunta em silêncio se ter um irmão é mesmo algo para se invejar. Ela se lembra do próprio irmão, que sempre esteve absorto em seus jogos e alheio ao mundo ao redor. Com uma expressão endurecida, ela segue andando, pensando que não quer um irmão de jeito nenhum. Outro estudante percebe sua atitude e a confronta, chamando a beleza da escola de arrogante. Um grupo de garotas bloqueia seu caminho, exigindo que ela demonstre cortesia, já que vieram pessoalmente convidá-la. A líder do grupo fica furiosa com sua resistência. Um dos garotos levanta o punho para agredi-la, chamando-a de sem vergonha, enquanto ela grita surpresa. Ela se mantém firme contra os agressores, avisando que vai chamar a polícia se continuarem a importuná-la. Ignorando a ameaça, o rapaz avança e segura o rosto dela. Linton grita para ele tirar as mãos dela. Ele se aproxima com um sorriso nojento, comentando sobre a pele macia dela. Ela apenas o encara com puro nojo. Suas amigas assistem nervosas de longe, perguntando quem são aqueles caras assustadores. Enquanto isso, os olhos de Linton ardem de raiva contida. Completamente cercada, ela encara os agressores e exige saber o que querem com ela. De repente, um deles a empurra com força, fazendo-a cair no chão. Suas colegas só conseguem gritar seu nome, assustadas. O valentão se aproxima, gritando que ela devia se sentir honrada e questionando por que é tão arrogante. No chão, ela rapidamente levanta o joelho e cruza os braços, se preparando para o golpe. Mas, antes que ele a atinja, uma mão forte agarra o pulso dele, interrompendo o ataque na hora. Linton olha para cima, chocada e confusa com a intervenção repentina. Seu irmão, Lin Yuan, segura o braço do agressor com força, os olhos brilhando enquanto pergunta quem permitiu que encostassem na irmã dele. Com um pequeno arranhão no rosto, ela encara seu salvador, sussurrando o nome dele, incrédula. Lin Yuan encara o grupo de valentões com o rosto sombreado e uma expressão de fúria gelada e intensa. O agressor tenta se soltar, exigindo saber quem é ele. Os outros partem para cima, perguntando se ele quer morrer. O líder promete quebrar os dentes dele e manda os outros quebrarem seus braços. Lin Yuan se move com velocidade impressionante e acerta um soco no rosto de um deles, fazendo jorrar sangue. Outro tenta um chute alto, mas Lin Yuan observa calmamente o ataque. Sem se abalar, ele desvia facilmente e contra-ataca com um soco rápido no estômago do adversário, criando ondas de choque visíveis. Com o valentão principal no chão, ele pisa com força no rosto dele, esmagando-o com brutalidade. Lin Yuan permanece firme entre os destroços, seu poder rachando o chão sob seus pés. Ele pisa no peito do agressor derrotado e o encara enquanto os outros alunos observam em silêncio, chocados. Com a luta encerrada, ele se vira e diz à irmã que é hora de irem embora. As garotas ficam sem palavras com o que acabaram de ver. Enquanto caminham, ela pergunta por que ele foi buscá-la. Ela se pergunta em silêncio, já que ele normalmente só joga o dia inteiro.
Ele explica que o pai machucou as costas e a mãe está em casa cuidando dele, o que a surpreende. Preocupada, ela pergunta se há algo sério. Ele a tranquiliza, dizendo que não é nada grave e que ela não precisa se preocupar. Eles continuam andando juntos, mas um silêncio estranho paira entre os dois, nenhum sabe o que dizer. Ela percebe que fazia muito tempo desde a última vez que conversaram assim, e tudo aquilo parece estranho. Lin Yuan caminha com as mãos nos bolsos, o olhar determinado. Nesse momento, as amigas de Lin Tan gritam seu nome atrás deles, correndo para alcançá-los. Elas elogiam o irmão dela, dizendo como é legal ele ter ido buscá-la. Uma delas pergunta por que ela nunca contou que tinha um irmão tão forte e bonito. Ela olha para o irmão com desconfiança, duvidando dos elogios das amigas. Enquanto isso, outras garotas da escola também o notam. Sussurram sobre como ele é bonito, achando que deve ser um ex-aluno visitando a escola. À medida que ele caminha, mais alunas viram a cabeça para olhar para ele. Surpresa com a popularidade repentina dele, uma das garotas o cumprimenta corajosamente, e ele responde educadamente. A irmã observa em silêncio, notando que nunca tinha reparado como ele é alto. Ela então se pergunta quando ele começou a treinar, percebendo que os novos músculos explicam como ele derrotou os valentões com tanta facilidade. Ela se lembra de como ele costumava ser, sempre sozinho na multidão, de capuz e focado no celular. Ela também se recorda das incontáveis vezes em que ele ficou trancado no quarto jogando, completamente absorvido no mundo virtual. Olhando para ele agora, ela não consegue deixar de se perguntar por que ele mudou tanto de repente. Os alunos se despedem após a aula. Uma garota loira acena alegremente, dizendo a todos que os verá amanhã, mas sua expressão feliz desvanece ao olhar para trás com um toque de confusão, imaginando o que está acontecendo. Um jovem de cabelos escuros se abaixa, oferecendo-se para carregá-la. Outros alunos observam, sussurrando em admiração. A garota fica constrangida, insistindo educadamente que pode andar sozinha. Ela se sente envergonhada com a oferta repentina. Antes que possa reagir mais, é puxada para frente, sua expressão transformando-se em surpresa total. Sem esperar sua permissão, o jovem a ergue nas costas e começa a andar, ignorando seus protestos. Ele explica calmamente que todos já foram embora, aconselhando-a a não se esforçar se está com dificuldade para andar. O jovem aponta para o tornozelo arranhado dela, lembrando que ela foi empurrada e o torceu mais cedo. Surpresa com a observação, ela o encara, perguntando-se como ele poderia ter notado a lesão. O jovem chega carregando sua irmã, anunciando a volta deles para os pais visivelmente surpresos. O casal mais velho troca um olhar silencioso e perplexo, sem saber o que pensar da situação. Para aliviar a tensão, o pai apenas diz que o importante é que ambos estão em casa. Enquanto isso, a mãe comenta com a filha, Tantan, que o irmão dela parece uma pessoa completamente diferente agora. O pai concorda, acrescentando que o filho agora cozinha e até compra novos eletrodomésticos para a casa. A mãe também menciona que a relação entre os irmãos melhorou muito, como era na infância. Tomando seu drink, a garota pensa silenciosamente que ele é estranho, mas questiona se ele realmente mudou. Após terminar sua tarefa, o jovem se vira da pia, anunciando que arrumou tudo. Concluídas as tarefas, ele ajeita um moletom e diz que vai voltar para seu quarto. Perto dali, sua irmã segura uma bebida quente, sua expressão mudando ao ouvir suas palavras do lado de fora da porta. Ela pensa, desapontada, que ele ainda é apenas um jovem recluso viciado em videogames. Seus pensamentos são interrompidos quando ele lhe oferece uma garrafa, surpreendendo-a com um gesto. O jovem diz para ela aplicar o conteúdo após o banho, explicando que o efeito terapêutico é excelente. Ele então avisa que vai jogar e pede para ela não entrar em seu quarto a menos que seja algo importante. Ao se afastar e fechar a porta, a garota fica sozinha na sala, segurando a garrafa com força. Ela se senta, murmurando para si mesma que ninguém queria entrar no quarto dele mesmo, com um leve sorriso no rosto. Com o olhar fixo na garrafa, seu sorriso se amplia ligeiramente, sugerindo sentimentos complexos. A mãe nota a melhoria na relação deles, mas pergunta sobre a escola. A irmã diz que nada aconteceu antes de ir tomar banho, deixando-o ali. Mais tarde, o jovem relaxa em sua cadeira de jogos, reclinando-se enquanto se acomoda em seu quarto. Com um leve sorriso, ele olha para frente com determinação, a mente já focada na próxima tarefa. Ele coloca o capacete de realidade virtual, decidindo que é hora de voltar ao jogo. Sua consciência entra no jogo, aterrissando com um impacto poderoso no distrito principal de Vincennes, agora como uma figura encapuzada. Ele resolve encontrar e capturar a pessoa que chama de rato. Seu avatar observa a cidade desértica de cima. Uma mensagem do sistema confirma que ele entrou na área de Vincennes. Abaixo, um homem está no chão, implorando a um oficial que houve um mal-entendido. Mas um guarda da cidade o imobiliza com uma lança, silenciando suas mentiras e ordenando que vá para a prisão.
Das sombras, a figura encapuzada observa enquanto o guarda prende o homem ao chão. Seus olhos se estreitam, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto ao absorver a cena. O guarda pausa, olhando ao redor e se perguntando se o que sentiu foi apenas uma ilusão. Enquanto o guarda leva o prisioneiro embora, o jovem permanece escondido, vendo-os desaparecer pelo corredor. Ele sabe que os soldados da patrulha são perspicazes e que deve ficar escondido por mais 3 dias até seu nível de pecado diminuir. Mas isso também apresenta uma oportunidade de buscar algo com um velho amigo que não vê há algum tempo. Com sua determinação firmada, a figura encapuzada se ergue, o olhar fixo no caminho à frente na cidade. Mais tarde, um homem em vestes ornamentadas zomba, ridicularizando o jovem por ser um mago de baixo nível mais fraco que as patrulhas. De repente, o homem geme de dor, segurando o peito enquanto uma substância escura escorre de sua boca. A figura encapuzada explica que o veneno devastando o corpo do homem já está destruindo seus órgãos. Ele continua, alertando que sem seu tratamento, o homem não sobreviverá por mais de um mês. O homem aflito grita que a cura exige gordura de peixe podre das brânquias, encontrada no perigoso deserto de argila lamacenta. Uma notificação do sistema aparece, oferecendo uma missão de nível ouro para recuperar a gordura e curar o homem. Com um sorriso confiante, o jovem aventureiro aceita a missão perigosa sem hesitar. Sua jornada o leva ao deserto de argila lamacenta, um lugar sombrio onde um crânio sugere os perigos à frente. Das águas turvas, uma criatura escamosa com olhos vermelhos ameaçadores emerge, observando o entorno com cuidado. O deserto está repleto dessas criaturas semelhantes a peixes, rastejando pelo chão lamacento em busca de presas. De repente, um peixe podre de brânquias de nível 15 elite salta, suas mandíbulas enormes avançando contra o aventureiro surpreso. Uma líder feminina alerta seu grupo sobre os dentes afiados do monstro, gritando para que existam enquanto mergulham na batalha. Mas o ataque deles fraqueja quando 2 companheiros são arremessados, um gritando que suas costas estão quebradas. Um poderoso golpe de cauda do peixe podre corta o ar, desequilibrando os aventureiros. A líder guerreira grita enquanto a onda de força a atinge, lançando-a para trás. O grupo cai em um poço lamacento, cercado pelas criaturas peixes enquanto pedem ajuda desesperadamente. Nesse momento, uma janela do sistema aparece, anunciando a ativação de uma habilidade chamada Salto de Onda de Cauda. O monstro peixe elite enorme salta da lama, sua boca escancarada rugindo contra os guerreiros. Mas a figura encapuzada mantém sua posição, erguendo a espada com um olhar determinado, pronto para enfrentar a criatura. A boca escancarada do monstro se aproxima, seus dentes afiados prontos para abocanhar o jovem aventureiro. A guerreira loira de outro grupo observa horrorizada, pensando que o aventureiro está morto. Mas a figura encapuzada se move em um piscar de olhos, seus olhos brilhando vermelhos enquanto desvia do ataque do monstro. Ele reaparece ao lado do guerreiro atônito, agarrando pelo colarinho e puxando-o para trás. O aventureiro empurra o homem para o lado, dizendo para não atrapalhar enquanto seu capuz cai. Com um sorriso confiante, seus olhos agora brilham com energia verde enquanto se prepara para contra-atacar. Ele libera uma poderosa onda de magia de sua mão, enviando-a em espiral contra a criatura elite. O peixe podre não tem tempo de reagir, seu olho se arregalando em choque enquanto a energia se aproxima. O ataque atinge a cabeça do monstro com força incrível, explodindo em uma luz verde, e ele aterrissa graciosamente no chão. O jovem apenas zomba enquanto a energia residual desaparece. A guerreira loira parece completamente perplexa, sua mente lutando para processar o que acabou de acontecer. Ajoelhado na lama, ele toca o pescoço, perguntando sem descrença se realmente sobreviveu ao ataque. Mas seu alívio rapidamente se transforma em choque ao olhar para cima. Uma súbita percepção o atinge, e ele se pergunta sobre o grande herói que acabou de salvá-lo. Agora vendo a figura flutuando no ar, o aventureiro encapuzado paira confiante, cercado por magia verde rodopiante enquanto prepara seu próximo movimento. Ele então libera um poderoso fluxo de energia, lançando-o contra os monstros na lama abaixo. Os tentáculos verdes atingem as criaturas peixes menores, causando dano e lançando-as no caos. Até o monstro elite gigante solta um rugido de dor enquanto o ataque mágico o atinge diretamente. O corpo da criatura se debate violentamente na lama, incapaz de escapar do ataque devastador. As criaturas peixes restantes voltam sua atenção para o aventureiro solitário, guinchando enquanto se preparam para atacá-lo. Observando a distância, a guerreira loira grita desesperadamente um aviso para o grande herói tomar cuidado. Em um instante, 2 das criaturas escamosas avançam, seus olhos vermelhos fixos no alvo enquanto encurtam a distância. Sem se abalar com o ataque iminente, o jovem encapuzado zomba, perguntando se isso é o melhor que podem fazer. Ele aterrissa agilmente nas costas do monstro elite, estabilizando-se com uma mão enquanto se prepara para atacar. Firmando o pé na pele dura da criatura, ele usa seu corpo como uma plataforma estável para o ataque. Sua mão aperta o cabo de uma espada enorme, que se materializa com um brilho de energia do sistema.
Com olhos vermelhos e uma expressão fria, ele declara que escória sempre será escória, não importa quantos sejam. Ele desfere um golpe poderoso. A energia da espada atinge as cabeças dos monstros, interrompendo seu avanço. O golpe conecta, atingindo os monstros peixes com um flash brilhante de energia, parando sua investida imediatamente. A guerreira loira observa incrédula, impressionada que esse herói está lidando com os monstros que seu grupo de 8 não conseguiu. Mas antes que alguém possa comemorar, o chão lamacento sob eles começa a borbulhar de forma sinistra. De repente, o rosto do guerreiro se enche de horror ao lembrar que a coisa mais temida dessas criaturas é sua habilidade de ataque em grupo. Como se fosse uma deixa, os peixes podres restantes soltam um rugido unificado, seus corpos crepitando com uma energia coordenada estranha. Ainda de pé sobre o monstro elite, o aventureiro encapuzado enfrenta a horda enquanto uma aura verde envolve a área. Seus olhos vermelhos se estreitam com foco, sentindo o ataque mágico que se aproxima, mas ele permanece completamente impassível. Um poderoso vórtice de energia verde escura erupta do chão, girando violentamente ao redor do herói solitário. Uma mensagem do sistema confirma que os monstros estão lançando uma habilidade de grupo que cria uma névoa tóxica, causando confusão e alucinações. O herói encapuzado descarta o ataque como um truque trivial, segurando uma carta brilhante enquanto jura não cair nisso novamente nesta vida. Ele então invoca um lobo gigante, chamando uma fera espectral massiva da energia verde giratória. De pé sobre o monstro, ele comanda sua nova invocação para usar sua habilidade, o uivo do lobo faminto. O lobo espectral solta um uivo poderoso, e uma mensagem do sistema confirma que a habilidade atingiu, deixando os peixes podres atordoados. Com os monstros atordoados, o aventureiro prepara seu próximo movimento, cobrindo o rosto enquanto códigos digitais giram ao seu redor. Uma janela do sistema revela o item que ele equipou, uma máscara de despertar de uso único que protege contra a névoa tóxica. Agora protegido da névoa, ele salta no ar, balançando sua espada em um arco amplo e poderoso contra as criaturas abaixo. Seus olhos vermelhos brilham ameaçadoramente por trás da máscara recém-equipada, sua expressão fria e determinada enquanto se aproxima. Enquanto isso, seu lobo invocado também se junta ao ataque, cravando suas mandíbulas poderosas em um dos monstros atordoados. Cercado por energia verde, ele mergulha com sua espada, dizendo às criaturas para encontrarem sua morte. Sua lâmina penetra profundamente na cabeça de um monstro, e uma mensagem do sistema confirma que ele acertou um ponto vital. Em um borrão de movimento, ele corta outro peixe monstro, continuando seu ataque implacável. O aventureiro mascarado ataca novamente com precisão mortal, enquanto uma notificação confirma outro acerto em um ponto vital, aterrissando em um monstro atordoado. Ele apunhala para baixo de cima, perfurando sua cabeça sem hesitação. O peixe elite massivo solta um rugido de dor, debatendo-se selvagemente enquanto também é atingido por um golpe crítico. Ferido e desesperado, a criatura gigante tenta escapar se enterrando na lama, mas o herói permanece em suas costas. Ele descarta a tentativa como lenta demais. Enquanto materializa um machado brilhante, pronto para acabar com a luta, erguendo a nova arma, ele declara que a escória apodrecerá para sempre. Ao preparar o golpe final, o machado brilhante desce, liberando uma explosão massiva de energia verde que oblitera o monstro em um rugido final ensurdecedor. A criatura escorpião gigante ativa sua habilidade, liberando uma poderosa habilidade conhecida como Trovão de Cristal. Ela dispara uma barragem de projéteis de energia roxa penetrante, enviando-os contra seus alvos. Um grande monstro peixe é atingido pelo ataque, desencadeando uma explosão massiva que o cobre com uma substância arenosa. Cristais afiados de energia continuam a rasgar a camada externa recém-formada do monstro. O ataque penetra profundamente no corpo da criatura, mas ela parece resistir ao ataque inicial. Com a boca escancarada, o monstro solta um rugido desafiador, mostrando que ainda está muito vivo. Um soldado em armadura observa em choque, percebendo que o ataque não foi suficiente porque os inimigos são muito fortes e numerosos. As fêmeas mortas jazem no chão, vazando um fluido roxo, enquanto os machos observam à distância com olhos brilhantes. O soldado observa incrédulo, entendendo que os cavalos machos agora estão se atacando. Cheios de raiva, os monstros machos rugem e começam a lutar entre si, tornando o campo de batalha caótico. Quando as fêmeas de cavala morrem, seus ovos liberam uma grande quantidade de musquetone, o que explica o estado frenético dos machos. Essa substância é a fonte do caos, um líquido roxo cheio dos ovos das criaturas mortas. É explicado que esse musquetone deixa os cavalos machos em fúria, fazendo-os atacar qualquer coisa à vista. O campo de batalha agora é um frenesi de autodestruição, tudo por causa desse potente gatilho natural. O homem encapuzado explica que simplesmente usou a biologia do monstro contra eles, fazendo-os se matarem. Assim que ele termina de falar, uma cauda massiva se agita pela areia, sinalizando uma nova ameaça.
Um monstro gigante semelhante a uma minhoca de areia irrompe do chão, avançando contra ele enquanto seus aliados gritam em alerta. A besta colossal abre sua bocarra, pronta para engolir a figura misteriosa inteira. Mas o homem encapuzado salta facilmente para a cabeça da criatura, ficando calmamente acima do perigo. Os soldados observam em choque, apontando que está uma cavala fêmea, incomumente grande para sua espécie. O herói observa friamente que sua aparição é bem a tempo para seu plano. Ele invoca seus lobos fantasmas zumbis, liberando as feras espectrais para interceptar o monstro gigante. O bando fantasmagórico imediatamente ataca a fêmea massiva, arranhando ferozmente sua pele dura. Ele nota que a criatura é um monstro elite de nível 15, o que explica sua incrível durabilidade. Ele admite que seus 6 lobos zumbis não conseguiram infligir danos significativos à besta, mas revela que é o suficiente para imobilizá-la enquanto se prepara para atacar com seu machado. Com o monstro elite contido por seus lobos, o herói recebe uma notificação por matar uma das outras criaturas. Ele então balança seu machado, cortando a barriga da cavala fêmea para acessar os milhares de ovos dentro. Sem hesitação, ele pega um grande punhado dos ovos roxos do monstro. Em seguida, ele começa a encher a boca da cabeça decepada da criatura gigante com os ovos coletados. Seus aliados observam à distância, completamente perplexos com suas ações estranhas e incapazes de entender seu plano. Ele então comanda um de seus lobos zumbis para levar a cabeça e carregá-la em direção a uma grande rocha no meio do deserto. Todo o grupo segue rapidamente, movendo-se para o ponto estratégico designado. A fera espectral salta alto no ar, carregando a cabeça cheia de isca até o topo do pináculo de rocha. Após o lobo colocar a cabeça no pico, o herói solta um rugido, sinalizando a parte final de seu plano. O objetivo é simples, usar o cheiro dos ovos para atrair os cavalos machos frenéticos para um único ponto. O poderoso aroma começa a subir, e os monstros machos abaixo imediatamente notam a isca. Uma horda massiva das criaturas avança sem pensar em direção à rocha, seus olhos brilhando com raiva. As cavalas começam a colidir com a base do pináculo de rocha em um frenesi caótico. Em sua tentativa desesperada de alcançar os ovos, toda a horda colide e se nocauteia. A soldado fêmea percebe que ele usou os feromônios dos ovos para criar uma isca e levar a horda ao caos. A figura encapuzada decide que isso não é suficiente e comanda suas forças para avançar. Sua aura brilha com energia verde. Ele invoca novas criaturas poderosas semelhantes a lobos armadas com picaretas, dizendo-lhes que é hora de trabalhar. Ele ordena que as criaturas invocadas se aproximem dos monstros peixes inconscientes no chão. Uma das criaturas poderosas semelhantes a lobos balança sua picareta, acertando com força um cavalo derrotado. O soldado em armadura aponta para um objeto azul, perguntando se é o saco de veneno de dentro dos monstros machos. O herói confirma, explicando que o gás fétido que ele emite faz outras escolas de peixes sentirem um perigo. Nesse momento, uma enorme escola de monstros peixes aparece, deslizando por um penhasco em direção à água abaixo. As criaturas lutam e se debatem ao serem expostas ao gás tóxico liberado anteriormente. O veneno as força a manter distância, mas elas não são imunes a ele e ficam vulneráveis. O líder do grupo celebra entusiasticamente, gritando que todas as escolas de peixes finalmente se foram. O herói encapuzado observa os monstros restantes, notando que apenas a submissão e o saque restam para lidar. Ele fica perto de várias cápsulas estranhas semelhantes a alcachofras que cresceram no chão arenoso. Ele remove sua máscara, reconhecendo que ela desempenhou um papel considerável no sucesso da batalha. Ele lamenta que a máscara custou 5 moedas de ouro para um único uso, mas conclui que valeu o esforço. Ele recebe óleo de peixe podre de brânquias, um ingrediente raro usado para poções poderosas que curam feridas graves. O jovem herói de repente lembra de um item que quase esquecera. Ele puxa um pequeno objeto esférico vermelho brilhante, segurando-o na palma da mão. É um nariz de cócegas de onda, uma peça de armadura feita de pele podre que emite feromônios para causar pânico em criaturas aquáticas. Ele olha para a bola vermelha com uma expressão completamente desanimada. Ele acha que a recompensa da missão é apenas uma piada de mau gosto, imaginando como faria seu usuário parecer um palhaço total. No entanto, a líder loira fica impressionada com o item, exclamando como é legal que ele brilhe. O homem fica ainda mais exultante quando percebe que ele se move também. Seus olhos brilham de excitação. Com uma expressão impassível, o herói pergunta se seu companheiro realmente gosta da estranha cobertura de nariz. A guerreira loira diz ansiosamente que é a única e oferece comprá-la por qualquer preço, não importa o custo. Outro soldado explica apologeticamente ao herói que seu líder é sempre assim. O jovem simplesmente joga a bola vermelha para o líder, dizendo-lhe para aceitá-la como um presente. O companheiro insiste em pagar, mas o herói calmamente o dispensa, dizendo: não há necessidade.
Ao se virar, um par de asas angelicais brilhantes parece surgir atrás dele aos olhos do líder. O guerreiro se emociona até as lágrimas, chamando de anjo, enquanto o herói se pergunta por que alguém gostaria de pagar por aquela coisa. Mais tarde, a cena muda para a frente de uma grande igreja, onde duas figuras encapuzadas montam guarda nas portas. Dentro da igreja, o herói aplica a poção de óleo de peixe em um homem ferido deitado na cama. O remédio potente faz o peito do homem brilhar, e ele acorda com um sobressalto, gritando de surpresa. O homem, chamado Doug, expressa seu choque por o jovem herói ter conseguido coletar o ingrediente raro. Uma notificação aparece, confirmando que ele completou a missão de ouro e recebeu sua recompensa, a lâmina espiritual verde. Ele finalmente segura a arma, lembrando que foi a primeira espada de grau ouro que obteve em sua vida passada. A espada de nível ouro aumenta o poder de ataque, dano mágico e espírito, e vem com a habilidade de selo de maldição espiritual verde. Ele observa que, embora suas estatísticas básicas sejam comuns, a habilidade associada tem propriedades de combate altamente eficientes. O efeito oculto da espada permite acumular energia, causando dano extra massivo após 3 acertos bem-sucedidos. Ele lembra como essa mesma lâmina o ajudou a dominar o deserto oeste e se tornar o mago número 1 em sua vida anterior. A memória de suas lutas passadas e de como foi derrotado passa rapidamente por sua mente. De volta ao presente, ele olha para a poderosa arma com uma expressão calma e determinada. Ele também recebe uma recompensa de reputação, ganhando pontos com a cidade principal e os Cavaleiros da Cauda de Escorpião. Embora os pontos estejam apenas em um nível neutro, são suficientes para permitir que ele ande livremente pelas áreas da cidade. Ele então nota que ainda há outra recompensa esperando por ele. Devido à sua conclusão brilhante da missão, ele também recebeu um aumento na afinidade com Doug. Doug se senta na cama, olhando para a mão com uma expressão confusa, e comenta que as coisas parecem diferentes desta vez. Ele agradece sinceramente ao jovem herói, admitindo que teria morrido sem sua ajuda. O herói responde humildemente que foi o mínimo que pôde fazer. Como sinal de gratidão, Doug oferece um aviso sério ao jovem que salvou sua vida. O herói percebe internamente que os pontos extras de afinidade devem ter desbloqueado uma nova trama oculta. A voz de Doug continua, alertando sobre uma pessoa chamada Quincy enquanto uma visão de um céu vermelho sangue aparece. A visão mostra uma figura ameaçadora com uma máscara de peste, enquanto Doug urgentemente diz para ele ficar longe de Quincy a todo custo. O herói revela que Quincy é seu mentor e pergunta por que Doug o alertaria contra o homem. Doug fica surpreso, chocado ao saber que a figura perigosa é o mestre do jovem. O homem em recuperação continua, dizendo que embora o herói tenha escondido sua verdadeira profissão, ele sabe que o jovem é, na verdade, um caçador de necromantes. O herói fica atônito, perguntando-se como sua identidade secreta foi exposta quando nem mesmo Quincy conseguiu ver através de seu disfarce. Doug explica que já foi um cavaleiro de escorpião encarregado de caçar necromantes e aprendeu uma habilidade especial chamada Percepção Sombria. Essa habilidade, Percepção Sombria, é uma capacidade exclusiva dos cavaleiros projetada especificamente para detectar a presença de necromantes. Ela funciona automaticamente, com a sensação ficando mais clara e forte quanto mais próximo o alvo está. O herói pergunta se ele sabia o tempo todo, surpreso que exista uma habilidade especial para contra-atacar caçadores de necromantes. Doug esclarece que não notou no início enquanto estava envenenado, mas agora não pode ignorar a aura única do herói do Senhor das Trevas. O jovem fica confuso, repetindo o título Senhor das Trevas. O ex-cavaleiro se prepara para explicar, dizendo que é uma história que começou há muito tempo. Ele fala da mitologia mainstream do mundo, que conta sobre 5 espíritos divinos primários. Estes incluem o Deus da Luz, o Monarca da Sombra Lunar e outros, mas ele revela que originalmente havia um 6º Deus. Esse 6º e mais poderoso ser divino era o Senhor das Trevas, também chamado de Rei dos Mortos-Vivos. Doug continua sua história, explicando que o Senhor das Trevas se tornou arrogante e abusou de seu grande poder. Esse Deus sombrio reuniu um grande número de seguidores completamente devotados à sua causa. Ele concedeu imenso poder sombrio aos seus seguidores mais piedosos, que se tornaram caçadores de necromantes para cumprir sua vontade divina. Sob seu reinado sangrento, esses caçadores espalharam uma peste devastadora que matou milhões de pessoas. O Senhor das Trevas também transformou seus próprios subordinados em marionetes mortas-vivas, causando inúmeros desastres. Consequentemente, as nações do mundo se uniram para resistir a ele, e os templos construídos para seu culto foram destruídos. Todos os registros escritos sobre ele foram queimados, e um decreto foi emitido para matar qualquer caçador de necromantes à vista. Como resultado, a profissão de caçador de necromantes tornou-se um tabu evitado e proibido. Doug revela que sua doença de 10 anos foi devido a um veneno de caçador de necromantes, e ele havia perdido toda a esperança até a chegada do herói.
O herói revisa sua tela de status, refletindo sobre sua vida passada como um simples mago, sem conhecimento desses segredos ocultos. Agora faz sentido porque sua classe é considerada tabu, e ele se sente sortudo por ter mantido sua identidade escondida. Ele pensa que a situação se tornou problemática, pois não pode mais investigar livremente as pistas ocultas da cidade. Ele agora entende que se não conseguir ocultar a aura do Senhor das Trevas, sua verdadeira identidade será revelada. O jovem pergunta a Doug se há alguma maneira de evitar a habilidade de percepção sombria dos Cavaleiros de Escorpião. Doug cerra o punho, explicando que apenas Quincy poderia ajudar, mas se seu mentor descobrir a verdade, certamente o matará. Doug então revela a trágica razão para esse ódio. Um caçador de necromantes foi quem matou a amada esposa de Quincy. Ele insiste para que o jovem herói fique bem longe de seu mentor por sua própria segurança. O jovem permanece em silêncio, sua expressão sombria. Após deixar a cidade, o herói caminha sozinho pela vasta extensão do deserto de Cascário. Uma notificação confirma seu retorno à região desolada enquanto ele continua sua jornada com um olhar determinado. Um flashback mostra a cena 10 minutos antes. Doug o chamou de louco por planejar encontrar Quincy, sabendo do ódio do homem, mas o jovem simplesmente respondeu que sentia que não tinha outra escolha no assunto. Ele sabe que viajar com essa aura sombria é muito arriscado, tornando problemático visitar outros mapas, quanto mais a cidade principal. Esse é um problema que ele entende que deve ser resolvido o mais rápido possível para garantir sua segurança. De repente, várias explosões de energia azul brilhante erupem do chão arenoso bem à sua frente. O herói é pego de surpresa, seus olhos se arregalando ao sentir o perigo imediato. Os projéteis de energia continuam a explodir do chão do deserto, direcionando-se à sua localização. Uma das explosões atinge perto dele, a força da explosão derrubando-o. Ele rapidamente recupera o equilíbrio, aterrissando em um agachamento enquanto se prepara para o próximo movimento. Ele olha para uma duna de areia e nota um grupo de pessoas se aproximando à distância. Um guerreiro em armadura com um grande machado lidera o grupo, declarando que finalmente o encontraram após dias de busca. Uma figura sombria do grupo provoca o herói, dizendo que ele teve sorte da última vez, mas agora eles trouxeram mais de 30 homens. Mais 2 guerreiros, um espadachim e um tanque, avançam com sorrisos confiantes, ansiosos para ver como o herói morrerá dessa vez. O espadachim loiro sorri sadicamente, dizendo-lhe para lembrar de gritar alto quando sua cabeça finalmente atingir o chão. Um pequeno inseto robótico voa sobre o deserto, sua lente de câmera focada na cena abaixo. Uma figura solitária está cercada por dezenas de jogadores OX. O feed da câmera do drone aparece na tela de um smartphone. Uma notificação confirma que a Guilda Manchas de Sangue acabou de iniciar uma transmissão ao vivo. Pessoas em um trem lotado e em vários lugares públicos voltam sua atenção para seus telefones. Uma voz dá as boas-vindas aos espectadores da transmissão. O espadachim loiro do grupo hostil sorri malignamente, fazendo um gesto de corte no pescoço. Ele anuncia uma performance sobre como despedaçar alguém. Em um escritório, um grupo de trabalhadores se reúne ao redor de um monitor. Um deles pergunta se a Guilda Manchas de Sangue está transmitindo outra sessão de esmagamento de novatos. Um homem assistindo na rua fica chocado com as chances de 30 contra 1. Ele se pergunta quem é esse cara azarado que se meteu em problemas com a guilda. Outro grupo de espectadores reconhece o herói. Uma pessoa nota que ele parece familiar. Enquanto uma garota diz que é uma pena que um homem bonito esteja prestes a morrer, o herói permanece firme, afirmando: os 2 guerreiros são apenas um aquecimento. Já que vieram para morrer, ele terá que matá-los novamente. Enfurecido por essa resposta, o líder do grupo de ataque dá furiosamente a ordem para atacar e matá-lo. Ao seu comando, todos os membros da Guilda Manchas de Sangue avançam de uma vez, correndo em direção ao alvo solitário de todas as direções. Entre os atacantes, o mago encapuzado começa a entoar, reunindo energia azul crepitante em suas mãos para um feitiço de relâmpago. Um arqueiro mira, sua flecha infundida com energia brilhando intensamente enquanto se prepara para disparar, gritando para o herói morrer. Vários outros guerreiros saltam alto no ar, coordenando seu ataque para atingir o jovem de cima. Uma notificação do sistema aparece de repente diante do herói. Ela confirma um ataque malicioso e lhe dá 15 minutos para revidar sem ganhar valor de pecado. Com sua nova espada em mãos, o herói dá um sorriso confiante. Ele pensa que 15 minutos é tempo suficiente para matá-los todos 3 vezes. O herói libera seu poder, invocando uma horda de criaturas zumbis de uma luz verde sinistra. Ele calmamente convida seu exército de zumbis para sair e brincar. Um lobo zumbi poderoso ruge, saltando para frente para atingir uma esfera crepitante de energia no chão com sua picareta massiva. O ataque do lobo facilmente destrói o feitiço do mago. O herói zomba de cima, perguntando se eles ousam chamar uma faísca tão pequena de trovão. Ele então comanda seus escorpiões zumbis de trovão para avançar e envenenar os atacantes, enviando as criaturas monstruosas à frente.
O líder da guilda rapidamente grita novas ordens. Ele comanda os guerreiros para formar uma parede de escudos enquanto os atacantes de longo alcance se preparam para disparar. Os escorpiões obedecem, liberando uma nuvem massiva de veneno roxo que se espalha rapidamente pelo campo de batalha em direção aos membros da guilda. De uma duna de areia próxima, os arqueiros da guilda disparam uma saraivada de flechas brilhantes, tentando derrubar os lacaios zumbis. As flechas atingem as criaturas invocadas, mas os números de dano que aparecem são surpreendentemente baixos, mal arranhando o exército de mortos-vivos. Os espectadores online ficam desapontados com essa exibição. Eles zombam das invocações, chamando-as de alvos fáceis, e o número de espectadores da transmissão ao vivo começa a cair. O espadachim loiro ri com desprezo, afirmando que mesmo com as invocações, o herói ainda será transformado em um monte de carne sob o ataque deles. Um sorriso frio se forma no rosto do herói, enquanto suas feições ficam ocultas nas sombras. Ele pergunta calmamente se é realmente assim. O líder da guilda nota a confiança inquietante de seu oponente, perguntando-se com desconforto por que o jovem está sorrindo nessa situação. De repente, o tom do chat da transmissão ao vivo muda completamente. Os espectadores agora estão chocados com o novo desenvolvimento, perguntando o que está acontecendo. Uma luz dourada brilhante erupta do chão sob os magos da guilda, lançando-os pelos ares em uma explosão súbita e poderosa. Enquanto isso, os guerreiros da guilda se preparam em sua formação de escudos, prontos para o ataque frontal dos zumbis. Mas os ataques vêm de lugares inesperados. Um bandido mascarado fica chocado quando um lobo zumbi aparece atrás dele, balançando sua arma. Antes que possam reagir, a retaguarda da guilda é instantaneamente atingida por uma enxurrada de ataques de energia verde, e os magos gritam de dor. Os lobos zumbis pressionam seu ataque implacavelmente, balançando suas armas massivas enquanto o líder deles ordena desesperadamente uma retirada, mas é tarde demais. Os guerreiros são dominados pelas criaturas mortas-vivas, pedindo ajuda enquanto os zumbis destroem sua formação. O líder da guilda e o espadachim loiro só conseguem assistir em total choque e descrença enquanto toda a sua força é sistematicamente desmantelada. O chat da transmissão ao vivo explode em atividade, com o número de espectadores disparando. Eles estão impressionados com o ataque coordenado subterrâneo. Um dos curandeiros sobreviventes da guilda avisa urgentemente seus companheiros que as feridas estão envenenadas. Ele diz para limparem o veneno antes de curar. Assim que termina seu aviso, outra poderosa explosão de energia verde erupta, lançando mais membros da guilda pelos ares. O herói observa o caos se desenrolar. Sua mão brilha com uma luz azul fraca enquanto ele dirige calmamente o fluxo da batalha. De repente, ele sente algo mais se aproximando. Um efeito de ondulação aparece em sua visão enquanto ele detecta uma presença invisível por perto. Ele rapidamente ergue sua espada a tempo de bloquear um golpe de um atacante invisível. O impacto cria um som metálico agudo. Um bandido se torna visível quando seu ataque é bloqueado. Ele fica atônito que sua furtividade foi quebrada e exige saber como o herói o encontrou. De pé sobre o bandido derrotado, o herói declara que não é tolo o suficiente para pensar que eles não tentariam um ataque invisível na areia. Com um olhar frio e determinado, o herói se concentra nos inimigos restantes, pronto para acabar com a luta desigual de uma vez por todas. O herói ergue sua espada verde brilhante, sua lâmina zumbindo com imensa energia espiritual enquanto ele prepara seu próximo movimento. Com um balanço poderoso, ele libera a habilidade da espada, enviando uma barragem de almas verdes fantasmagóricas voando em direção aos oponentes restantes. Os espíritos espectrais cruzam o campo de batalha, suas formas assustadoras se aproximando dos últimos membros da guilda Manchas de Sangue. Um crânio espectral massivo se materializa no ar quando ele ativa a habilidade suprema da espada, a Maldição da Alma Verde. O crânio amaldiçoado paira sobre o espadachim loiro, sua boca se abrindo amplamente como se fosse engoli-lo completamente. O espadachim olha para cima em absoluto terror, seus olhos arregalados de choque ao perceber o que está prestes a acontecer. O herói abaixa sua espada e dá um único comando, ordenando que a maldição execute seu oponente sem piedade. Ele pisa firme no chão, criando uma pequena onda de choque que parece fixar o efeito da maldição no lugar. A maldição não ativa imediatamente e o herói permanece calmo enquanto o espadachim loiro fica congelado ao fundo. Um número aparece de repente na visão do herói, indicando que uma contagem regressiva de 3 segundos começou. A contagem continua para 2, e uma gota de suor escorre pelo rosto aterrorizado do espadachim. Quando a contagem chega a 1, a maldição da alma verde finalmente detona, envolvendo o guerreiro em uma explosão massiva de energia. A explosão se dissipa, revelando uma cratera onde o espadachim antes estava, não deixando nada além de corpos derrotados. Nosso herói permanece em silêncio em meio ao massacre. O campo de batalha agora silencioso após a completa aniquilação da guilda. Olhando para os caídos, ele se sente como o mestre de marionetes controlando os fios do destino.
Após lidar com os últimos atacantes, o herói vira a cabeça ligeiramente, sua expressão fria e resoluta. Apenas o líder da guilda permanece de pé. Ele treme, deixando suas armas caírem enquanto implora ao jovem para não matá-lo. O herói não mostra piedade, finalizando casualmente um dos membros da guilda caídos para deixar seu ponto claro. Com apenas um inimigo restante, ele volta toda sua atenção para o líder da guilda aterrorizado, que está sozinho no deserto desolado. Ele diz ao homem que é sua vez de provar o desespero enquanto sua espada verde brilhante desce, encerrando a vida do líder em um instante. Algum tempo depois, o herói chega a uma taverna decadente onde um homem encapuzado com uma barba grande está sentado sozinho. Este é seu mentor, Quincy. O homem barbudo rende os dentes, sua expressão cheia de uma raiva profunda enquanto pergunta quantos anos se passaram. Enquanto a energia azul crepitante se reúne em sua mão, ele identifica a aura do herói, percebendo que está na presença de um necromante. Os olhos de Quincy brilham com poder e fúria. Ele grita, questionando como o necromante ousa se mostrar diante dele. Sem hesitação, o mentor lança um ataque poderoso, enviando uma barragem massiva de estilhaços de gelo afiados voando em direção ao jovem. O herói desaparece em um borrão, esquivando-se facilmente do ataque enquanto os estilhaços de gelo colidem com o chão onde ele estava. Quincy fica atônito com a incrível velocidade do jovem, incapaz de acreditar o quão rápido ele se moveu. Uma mão aparece de repente diante de seu rosto. Antes que ele possa reagir, o herói já está atrás dele. Tendo encurtado a distância em um instante, o homem mais velho é pego completamente desprevenido. O jovem pressiona sua vantagem, movendo-se tão rápido que aparece atrás de seu mentor com a espada já sacada. Segurando a lâmina afiada contra a garganta de Quincy, o herói pergunta calmamente se agora podem finalmente conversar. Quincy olha do chão, ainda à mercê do herói, e pergunta o que ele realmente quer. O herói explica que precisa esconder sua aura. Seu mentor suspira, concordando em dar uma dica como forma de retribuição pela derrota. Um flashback mostra Quincy em uma batalha feroz. Ele uma vez lutou contra um poderoso necromante, um dos subordinados mais leais do Senhor das Trevas. Após uma luta longa e mortal, o necromante foi morto, mas a esposa de Quincy foi amaldiçoada ao tentar curar os ferimentos de seu marido. Sua alma foi corrompida pela maldição sombria, transformando-a em um monstro que nunca poderia reencarnar e apagando todas as suas memórias. Para acabar com seu sofrimento, Quincy teve que destruir a alma de sua própria esposa. O trauma o deixou incapaz de segurar uma espada. Todos acreditavam que ele passaria o resto de sua vida em tristeza. Mas um dia, ele publicou uma missão misteriosa para todos verem. A missão oferecia toda a sua fortuna para quem pudesse salvar sua esposa e um tesouro especial para qualquer necromante que pudesse ajudar. Na realidade, Quincy planejou usar a recompensa como isca. Era uma armadilha para atrair necromantes para sua destruição, fazendo-os pagar por sua perda. Até hoje, todos os aventureiros e jogadores poderosos que aceitaram a missão nunca retornaram vivos da missão mortal. De volta à taverna, o herói aponta sua espada para seu mentor e exige que ele conte tudo sobre essa missão. Quincy dá um sorriso estranho, dizendo que o herói pediu por isso. Ele diz que estava esperando alguém para jogar um jogo com sua querida esposa. Uma notificação do sistema aparece detalhando a missão de Grau Prata. O objetivo é libertar a esposa de Quincy e permitir que sua alma descanse. A expressão do jovem permanece firme e determinada. Ele olha para seu mentor e aceita calmamente a tarefa perigosa. Seu mentor deseja boa sorte, admitindo que ele pode realmente completar a missão. Seu mentor adiciona uma provocação final arrepiante, desafiando-o a voltar com o corpo ainda intacto. Seguindo a pista da missão, o herói chega a uma fortaleza sombria em um penhasco, o memorial da cidade de Cascalho Preto para os mortos. Ele entra na fortaleza e caminha sozinho por um longo corredor de pedra escura, seus passos ecoando no silêncio opressivo. Para navegar no interior completamente escuro, ele bebe uma poção de visão noturna, fazendo seus olhos vermelhos brilharem com visão aprimorada. Ele invoca seus lacaios mortos-vivos, um escorpião trovão e lobos zumbis, para acompanhá-lo pelos corredores perigosos. O jovem entra em uma grande câmara, lembrando que o memorial tem 5 andares onde todos os NPCs mortos da cidade estão enterrados. De repente, um zumbi com olhos verdes brilhantes salta das sombras, soltando um rugido feroz enquanto ataca. Mas seu escorpião trovão reage instantaneamente, empalando a criatura morta-viva em sua cauda afiada e venenosa antes que ela possa alcançá-lo. Ele sabia que esse lugar estava cheio de monstros como zumbis, esqueletos e fantasmas, cujos níveis aumentam a cada andar. O primeiro andar geralmente contém zumbis de baixo nível, entre os níveis 1 e 3, tornando o início relativamente fácil. No segundo andar, o desafio aumenta com esqueletos blindados entre os níveis 4 e 6, que são muito mais organizados. O terceiro andar abriga inimigos ainda mais difíceis, fantasmas de nível 7 a 9 que são muito mais difíceis de derrotar.
Do quarto andar, ele encontra um monstro grotesco com tentáculos, de pé sobre os corpos de suas vítimas. Essa criatura formidável é um carniçal de nível 10, uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que ele enfrentou nos andares anteriores. No final do quarto andar, um portal azul giratório o espera, guardado por 2 de seus lacaios e levando ao desafio final. Ele decidiu ir diretamente para o quarto andar de uma vez, ignorando completamente os monstros mais fracos nos níveis inferiores.